boa noite com muita alegria, glória a Deus, você está no Prefiro Crer, glória a Deus, Prefiro Crer dessa noite muito especial como todos, né? Nessa sala aqui onde tudo acontece, né? Eu fiquei imaginando nessa tarde, quando de manhã é liberada a palavra para você, aí você recebe aquela palavra, passa a tarde, passa a noite e você vai sendo trabalhado pelo Senhor, pela palavra, né, que foi ministrada de manhã. E à noite, no dia e hora marcada pelo Senhor, você vai contar o teu milagre. Isso não é fantástico? Eu quero deixar um salmo poderoso para a tua vida que está nesse mês de julho, que é o Salmo 23, né? Nós também colocamos sobre a vida dos convidados, em nome de Jesus. O Salmo 23 é um salmo que me trouxe cura muitas vezes na minha vida, né? Foi o primeiro salmo que eu tive uma experiência com Deus poderosa. Esse salmo, ele te dá garantia de que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele te dá garantia que se você passar pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. E ele te fala que ele tem pastos verdejantes para você. Então, tudo que você precisa está no Salmo 23. E eu quero deixar esse salmo nessa noite incrível que Deus preparou para você ouvir. A palavra de Deus traz fé para você. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, nessa noite você vai ouvir a palavra que foi lançada e a eficácia dela na vida das pessoas, em nome de Jesus. E eu prefiro crer dessa noite. Vocês não podem dar risada, hein? Ó, tá combinado, né? É da figurinha mais falada no programa Alimento Diário. Se eu não vim pra fazer isso, pode desligar. Boa noite, meu filho lindo. Boa noite, com muita alegria. Boa noite, minha filha linda. Boa noite. É um prazer estar de volta, né? Em nome de Jesus. Ó, e participa de Valentes e participa de Prefiro Crer, isso é muito bom, né? Em nome de Jesus. Eu acho que todo mundo espera esse Prefiro Crer, né? Do Marcos e da Milena. Casal MMs. Eu falei no Alimento Diário que era o casal MMs, né? Então aí, ó, Marcos e Milena. A pergunta que não quer calar. Você vai contar tudo hoje? Tudo. Jesus. Acho que não dá, não. Tem Meia-noite. Jesus. É vigília? Vigília. Olha só, porque quando a mãe fala, né? A mãe fala, pode falar que a mãe tá falando, né? Mãe, é assim mesmo, não sei o quê. Mas deixa ele contar, né? Nada melhor do que ele contar, né? Então, sabe o que eu preciso te pedir? Que você compartilhe. Por quê? São dois jovens, né? Que vivem o Evangelho, né? Isso que é maravilhoso, viver o Evangelho. De que forma, né? Então, vamos deixar ele contar, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte: como foi o teu encontro com Cristo? o mais marcante? É, porque você cresceu dentro da igreja. Sim. Eu pregando, você nas ministrações, mas assim, criança correndo para lá e para cá, fez a formatura do Baby no Renascer, cresceu na Renascer, e aí, ó, já chegou a mão, quer dizer, conto ou não conto? Não conhece filho? Um belo dia, toda a minha casa na madrugada, lá estudando e derramando aos pés do Senhor, Marcos Vinícius chega. Ele era sempre um acontecimento, né? Ele não é baiano, mas ele não nasceu, ele estreou, entendeu? É, um pezinho na Bahia. Ele estreou. Então, quando ele chegava, sempre era um acontecimento. Então, ele chega, senta ali no banquinho, ali na Casa 43, lembra? Na cozinha e fala assim: a partir de hoje, eu falo, ai meu Deus do céu, já tremia tudo dentro de mim. A partir de hoje vai ser assim, assado, cozido e frito. Mas o que aconteceu? A partir de hoje não bebo mais, a partir de hoje você vai ver, mãe, que não sei o que. Eu falei, meu pai do céu, o que aconteceu, né?
E aí? Experiências com Deus foram inúmeras, né? Mas a mais marcante, a que me vem na memória, que foi a mais marcante, a mais linda, foi no monte. Que eu caí na unção junto com meu irmão, abraçado. Então, pra mim essa foi a mais marcante e eu tenho muita fé em Deus que, em nome de Jesus, isso ainda vai acontecer novamente e mais intenso dessa vez. Em nome de Jesus. Mas viver né, a vontade de Deus é tendo diversas experiências com Deus, desafiando Deus. Quando a gente pede para Deus dar um sinal e a gente se faz de cego e Deus tem que mostrar, né, palpável. Eu acho que essa é a melhor parte. Eu acho que o maior sinal de Deus foi voar o teto do apartamento. Não foi, não? Tá vendo? Ó, quem assiste Alimento Diário, eu conto essa experiência. A gente tem um pensamento, atitudes rebeldes, né? De filho rebelde com Deus. Só que Deus puxa a rédea ali, puxa a orelha e fala, agora é da minha forma, do meu jeito. Então, para mim, a melhor experiência é a experiência do monte, onde eu consegui sentir como se Deus estivesse do meu lado fisicamente. Para mim foi a melhor experiência, a mais marcante. Mas foi um tempo assim muito, muito difícil, né, filho? Você na presença do Senhor, mas você, naquela época, você não sentia o Senhor. Né? Então, é aquela que o filho nasce, vai para a igreja, acompanha os pais, mas não quer dizer que ele está convertido. E nós estamos no propósito da família, hoje é o 2º dia, e hoje é feliz dia da restituição, né? Olha que marcante, né? Como que Deus marca as coisas na nossa vida, né? Restituição. Meu filho contando, junto com a minha filha, o prefiro crer deles. Olha isso. É demais, né? Então é para marcar a vida de cada um mesmo que tem filho, que tem uma família, né? Que está esperando em Deus, que está esperando o Senhor converter, que está esperando o Senhor fazer, né? Então, não quer dizer que o nosso filho está indo com a gente para a igreja, que ele está convertido. Não quer dizer que ele está tendo experiências com Deus, né? E eu falava, filho, vai para o Teens. Filho, vai para o Teens. Ele falava, mãe, o Teens não dá para mim. Mãe, o Teens não dá para mim. O povo é muito criança lá. E eu não gosto do O2. Aí você fazia o quê com Marcos e Início, pelo amor de Deus, para a gente assistir o culto, né? Sendo que o Teens não dava e o O2, que era a partir dos 18 anos, ele não tinha. Como que faz? Né? E eu orava muito por ele. Por quê? Porque eu queria que ele tivesse um encontro com Deus. E para mim, o dia mais marcante na minha vida foi esse dia que eu estava na cozinha com a Bíblia aberta, o caderno aberto, estudando. Eu ficava madrugada ali buscando o Senhor, como eu busco toda madrugada. E o Marcos chega, assim, senta na mesa e fala, a partir de hoje a senhora vai ver como vai ser, né? E eu tive várias experiências com o Marcos, por isso que o Prefiro Crer dele é muito importante no dia de hoje, muito importante. Por quê? Porque é o propósito da família, né? E nós precisamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, né? E não era por mim, pelo pai dele, que, meu Deus do céu, que tinha vício, que saía de casa, que fazia isso, fazia aquilo. Não. Você precisa entender que seu filho precisa ter um encontro com Deus. O seu filho precisa ter um encontro com Deus, porque depois que ele teve o encontro dele com Deus, olha quem ele é hoje. É o que eu sempre falo, eu queria ter gravado na casa dele, aí ele fala, não, a tua casa é a minha casa, eu quero gravar na sua casa, né? Eu queria gravar na casa dele porque eu tenho tanto orgulho, né, dos dois ter a casinha deles, bonitinha. E quando eles resolveram casar, né, uma coisa que Deus falou muito comigo, e o Senhor fez muito tremendamente na vida deles, no casamento, assim, eles me escolheram, eles quiseram sair do pecado. Inclusive eu falei sobre isso no casamento, na cerimônia do casamento, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para que você vai ficar pagando um salário para o pecado ali? Para que você vai ficar alimentando a morte?
né, na sua vida. E é morte em todas as áreas, não é morte em uma área só. Quando você tem uma enfermidade, um tumor, um câncer em algum lugar, você vai tratar aquela área. Não, mas o pecado não é assim. Né? O pecado, ele abrange todas as áreas da sua vida e acaba com tudo ao mesmo tempo. Então, quando eles escolheram estar na presença do Senhor, casando e fazendo tudo bonitinho ali, do jeito que o Senhor ama, com ordem, com decência, escolhendo a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, o Senhor abriu as janelas dos céus e derramou. Derramou de um jeito que foi o casamento dos sonhos. E eu falo para você, olha, é assim, muito tremendo. Foi um sonho o que Deus fez com eles, né? Conta um pouco, filho. Começou com um tempo que era curto, né? O tempo para casar era 2 meses. Ficou noivo no seu aniversário, né, Mi? Isso. Em junho, 8 de junho. E casamos em Julho e agosto. Então, 2 2 meses para Tantos casar. casamentos que é planejado em Um ano, 2 anos. Deus Era fez. o mais engraçado era eu ir experimentar o vestido de noiva. Ah, pra quando é o casamento? Daqui 30 dias. A moça falava, o quê? Nada. Amada, que isso? E Deus fez até melhor, né? Do que um casamento que é planejado anos antes. Questões financeiras também, Deus proveu de todos os lados. Tudo. Todos os lados, questões, tudo, o casamento completo. Como se a gente tivesse ido um ano antes num buffet e falado, tá pago e eu só quero que vocês realizem, mas Tudo personalizado. a parte tudo do sobrenatural de Deus foi a maior. Verdade. E foi bem marcante, porque parece que se você me perguntar cada detalhe, eu sei explicar tudo o que tinha em seus devidos lugares, né? Foi uma coisa tipo, extraordinária de Deus, cara. Eu não sei explicar como deu certo. Como Eu só aconteceu, soube né? viver, eu só sei que eu sobreviver. Só isso. Porque milagre não se explica, se se vive em nome de Jesus. Nós tivemos 2 meses para fazer tudo. E o Senhor falava comigo assim como ele falou com Neemias. Vai porque eu vou te dar. Né? E o Marcos trabalhava à noite, eu falava, filho, só me leva, só me leva, só me leva. E a gente ia conquistando, né? E isso foi muito tremendo, muito maravilhoso. Mas tudo partiu de onde? Partiu de um encontro com Deus. Né? A Milena, eu falo direto sobre isso porque ela começou comigo e com o Bispo Marcelo a Hebron. A Milena era a líder do relógio das 3 da manhã. E rádio, e grava, e volta, e vai, e faz visita, e não sei o que. Então, era na obra o tempo inteiro. Né? Quando ela decidiu ir embora para fazer medicina na cidade de Oeste, eu quase morri. E os dois estavam separados, tinham terminado o relacionamento. Antes de tudo começar, antes do encontro assim do Marcos com Deus, assim, de tudo acontecer, porque foi tudo muito rápido. Quanto tempo você ficou na Cidade do Leste? 1 ano ela ficou em Cidade do Leste, né? E aí como que foi tudo isso? Ela precisou ter as experiências dela com Deus e ele ter as experiências dele com Deus. Então quando a gente achava que estava tudo perdido e eu grudei nela, eu falei não. O Senhor falou, unge ela que senão o bicho devora ela. E eu lembro que ela sentou assim no meu sofá e a gente montou uma Santa Ceia na hora, lembra disso? Eu e o Bispo Marcelo montamos uma Santa Ceia na hora, né, Bispão? E aí servimos a Santa Ceia para ela, para poder enviar ela, e o Marcos do lado de fora da casa. E a gente ungindo ela ali, ela foi para despedir da gente. Ungimos ela ali na minha sala, servimos a ceia, agora tá blindada, agora vai. Já que você quer ir, então vai. Meu Deus do céu, e ali começou um trabalhar de Deus na vida dela e um trabalhar de Deus na vida dele. E na hora de ir embora, um beijo na testa ainda do abençoado que tava lá fora. O coraçãozinho apertado. Nossa, veio na garganta e voltou. Ai, meu Deus. Isso que ele não foi na rodoviária, né? Porque Ele não foi na a gente rodoviária. Na sofreu na rodoviária rodoviária. ficou eu, o bispo,
o apóstolo Fábio, Pelo amor de Deus. o pai dela e a mãe embarcou com ela. Quando esse ônibus saiu, o pai agarrou as grades assim, ó, da rodoviária, que a gente teve que arrancar ele assim das grades e subir, e ele grudava em mim e falava: pelo amor de Deus, dá cobertura espiritual para minha filha, pelo amor de Deus. Eu falei: claro, eu tô aqui, né? Não vai acontecer nada com ela, em nome de Jesus. E ali começou o trabalhar de Deus na vida dela e na vida dele, mas separados, né? Separados. Eu sei que o Senhor fez uma reviravolta tão grande, me deu um sonho, que ela voava de dentro de um carro, pela janela do passageiro. E, meu Deus, a gente começava, eu e o Marcos estávamos na cidade de Leste, a gente começava a juntar os pedaços dela, a juntar para poder colocar numa caixa, olha isso, e levar até o altar para ver se restaurava. No sonho, a gente tinha essa mentalidade, que a gente ia colocar tudo numa caixa e a gente ia levar até o altar para restaurar. Olha que profético, olha que sonho. O que aconteceu? Simplesmente, o Senhor levou o Marcos para a cidade de Leste, né? Para eles poderem conversar e começar novamente ter uma, né? Meu Deus do céu, uma nova história, começar uma nova história. E foi onde o Senhor começou a trabalhar poderosamente, né? A Milena voltou, né? E aí nós começamos a mexer tudo, conduzir todas as coisas para o casamento. E o Marcos ia para lá também para poder começar a estudar. E o Senhor fez uma reviravolta nesses 2 meses, do dia 8 de junho até 25 de agosto, né? E 2017, né? Uhum. De 2017. E foi algo assim incrível, incrível. Cada detalhe. Então, para você que tá ouvindo agora, eles preferiram crer, né? Muito louco, cada coisa do casamento que chegava, a Milena falava: não, sério, Milena, vamos, eu não tenho força, eu não consigo, vai você, mãe, vai você, mãe. E ela ficou assim, então, não foi passada com o que Deus estava fazendo, que ela não conseguia fazer nada. Eu falei: Milena, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a fazer os convites, me ajuda. Não, mãe, faz, mãe. Não, mãe, não, tipo... Não, e até chegar esse ponto, né, da gente decidir a data e resolver tudo, aconteceram muitas coisas, né? Porque o Marcos foi pro Paraguai do nada ele me mandou mensagem, do nada ele apareceu lá no dia seguinte, né? Foi uma coisa de louco, assim, a gente não consegue explicar. Eu lembro, é muito difícil não chorar, não se emocionar, porque a nossa história é realmente muito tremenda. E foi a namorada, assim, conta aí, como que vocês se conheceram? Porque foi incrível também. Desde o princípio? Pelo Facebook. Pelo Facebook. Jardim de infância, eu lembro. Pelo Facebook. Foi no jardim buscar ela pra Aí eu pedi um convite pra ela, a gente começou a conversar. Aí naquela época não tinha WhatsApp, não tinha a gente WhatsApp, conversava não por tinha ligação, nada. a gente ficava 2, 3 horas na ligação. 3 horas de ligação. Conversando. Facebook, né? Isso que nós nos conhecemos começo de janeiro, mais ou menos, e a gente só foi se ver pessoalmente janeiro, fevereiro, março, abril. Então, assim, a gente ficou conversando por celular, em ligação e SMS por 4 meses. Até quando ele criou coragem. Virtual. Até quando ele criou coragem e falou: eu queria te conhecer pessoalmente. Só que detalhe, antes de me conhecer, ele me pediu em namoro. É doido mesmo. Esse é doido mesmo. Antes de ver... Eu lembro que ele falava assim, oi amor, tudo bem? Que não sei o quê. E eu pensava, esse menino é meio doido, né? Mas tudo bem. Não, mas detalhe, ela ia namorar com o filho do vizinho. Que era amigo dele. Que era amigo dele, entendeu? Aí, Na verdade, eles começaram... desde o começo. Eles começaram a conversar, eles não chegaram a ter nada. a E gente... tipo, como eu era amigo dele, eu via que ela conversava bastante com ele, só que ele Não dava não dava bola, tipo, tenho vários, sabe? Tipo, Tomou a dianteira.
Aí eu falei, bom, ela é uma menina bonita. O menino não quer nada com ela, né? A não ser amizade. Aí a gente começou Que menino meigo, né? a gente começou a conversar. Porque até Aí então você não passou barriqueira. a gente começou a conversar, se aproximar sem as intenções. Né? De certa forma a gente não tinha intenções nenhuma junto. Não, e aí ele começou a ligar, ligar. E aí teve uma época que ele ficou sem celular, não podia mais falar comigo, né? Mamãe colocou de castigo, pode ter certeza. Não podia mais falar comigo, mas aí depois... Aí teve uma época que, acho que foi um mês antes da gente se ver, você falou, te amo. Eu falei, e eu amo a sua voz. Aí ele, mas eu amo você, você não me ama. Aí eu, meu Deus, eu nunca vi esse rapaz, gente, como que eu vou falar que eu amo? Mas eu gostava dele, eu já gostava. E uma coisa que eu sempre falo em todos os programas é que desde criança eu sempre falava, o meu primeiro namorado vai ser meu marido, meu primeiro namorado vai ser meu marido. Bem mulher Então, profética. eu tinha muito medo de frustrar isso dentro de mim, né? Era uma coisa comigo mesma, por mais que eu pedisse isso pra Deus, era uma coisa comigo mesma. Então, aí eu tinha 14 anos, eu ia fazer 15 ainda. Então eu ficava, como que eu vou... Ele também tinha a mesma idade. Então... Porque até isso é igual eu e o apóstolo, 6 meses de diferença. Namorado no jardim da infância. Não, sabe o que é lindo? Ia buscar na O creche. primeiro dia que o Marcos foi pra casa dos pais dela, pra conhecer e tal, não sei o quê. Foi a moda antiga. Foi a moda antiga mesmo. mesmo. Aí o que aconteceu? Os pais dela foi levar ele em casa pra mim. Aí chegou lá, quando eu vi a Milena vindo, o Senhor falou, sua nora. Eu falei, oi? Sua nora. Essa que eu olhei. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Aí eu peguei, abracei, né, já tal. Ali já acabou, né, Mi? Ali já acabou. Eu falei, Deus, é a minha nora, Senhor. É a minha nora. Quer dizer, não que nora o quê, Senhor? Ela é minha filha. Né? Então pronto, ali mesmo já foi. Né? Portanto, deixa eu contar o episódio. Separaram, né? Tudo bem. Lá vem o Marcos com uma menina lá. Deus é eterno. Levar pra eu conhecer. Cadê que ela Eu falei, você não me traz ninguém em casa, que eu não quero conhecer ninguém. Porque Milena tá na Cidade do Leste. Você não me traz ninguém em casa, eu não quero conhecer ninguém. Lá traz o Marcos, uma menina, e me bota sentada no meu sofá. Eu cheguei e fiz. Quem é você? A namorada do Marcos. Entrei pro meu quarto. Aí o Marcos foi atrás de mim. Mãe, eu falei, eu disse pra não trazer. Eu falei. Tá vendo? Eu te conto essa história, você não acredita? Eu disse pra não trazer. Ele Ele sempre foi Toda vez 100% que eu tô emborradinha, ele vem me contar essa história pra me dar risada. Eu sei. Aí eu disse assim, ele foi no quarto. Mãe, eu É verdade, disse pra é verdade. você não trazer, não disse? Você lembra, né, mãe? Eu lembro, é verdade. Aí depois o Manão, né? O bispo, Manão dele. E o apóstolo. Você não pode tratar a mulher desse jeito. É uma vida. Eu falei, a vida dela, eu amo. Ela tira da minha sala. Manda embora da minha sala. Eu não quero ela na minha casa. Acabou, ponto. E a vergonha? Por quê? Eu falei o quê? Não me traga em casa. É simples, é só não trazer. Ela falou, esse é o namorado do Marcos. Entrei pro quarto, que era um corredorzinho assim, entrei pro quarto. E o Marcos atrás de mim, mãe o quê? Leva embora. Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo, tchau, tchau. Aí ele pegou e falou, e agora, né? E agora? Foi aonde ele levou um choque de 360 graus mesmo assim, e falou assim, não, peraí, né? Eu tô pisando na bola e feio, né? Como que eu vou... Minha mãe não gosta da menina, não vai facilitar nada pra mim, né? Como que eu vou viver isso aqui? Aí a Milena, mãe, me fala, o Marcos tá com alguém? Eu, que tá com alguém, né? Que tá com alguém? Ele não é nem louco de ficar com alguém. E não sei o quê, para com isso, né? E assim foi um ano, né?
Um ano. Queira Mas acreditar. a gente Ou nunca não. deixou de ter contato. Exatamente. Nós sempre conversávamos. Sempre. Porque o que eu acho lindo dos dois, glória a Deus, o Brinco não quer ficar do perfil de vocês. O que eu acho lindo dos dois é que os dois é muito amigo, né? E no relacionamento nós precisamos ter amizade. Se não tiver, não adianta. Tem que ser amigo acima de tudo. Tem que ser Amigo, cúmplice, né? E os dois são. Nossa, era a minha oração. Que a minha nora seja minha filha, seja cúmplice do meu filho, seja aliança do meu filho, seja amiga do meu filho, para ser esposa. Não adianta você ser esposa e não ser nada disso, não adianta, né? Então, eles foram o primeiro casamento que eu realizei na Hebron. E todo mundo falava, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, é o aniversário, perdão, é o casamento do teu filho, você não vai conseguir realizar. Eu falei, Senhor, eu não sei de que jeito que eu vou realizar. Portanto que eu torci o pé no dia do casamento, eu só fui saber quando eu cheguei na cidade de Leste que o pé começou a inchar. Eu tava falando pra Milena esses dias, eu acho que a adrenalina foi tão grande que só foi acabar a adrenalina quando, pronto, sentamos no sofá da casa que eles alugaram. Falei, nossa, meu pé tá doendo. Aí, depois de a gente ter andado aquele centro todo, né? Depois de tudo, de ter consagrado a cidade toda, de ter tudo, meu Deus do céu, né? Foi tremendo demais. Por quê? Porque ele levou a Milene e ele levaram eu e o Bispo Marcelo para a lua de mel. Eu contei esse testemunho ontem. Presta atenção Uma nisso. casa maluca. E não tinha dinheiro, então o negócio é o seguinte, vai dormir os 4 no mesmo quarto. Olha que coisa linda! E foi a melhor experiência, eu não mudaria nada. Eu também não, sabia? Não mudaria nada. E aí eu e o Bispo Marcelo clamando, Senhor, porque chegou na Cidade do Leste, a casa que eles tinham alugado por foto, gente, era uma casa muito engraçada. Exatamente. E aí o que acontece? Uma coisa, né? Por foto, tiraram foto da parte que era boa. Acho que, sei lá o que eles Se fizeram, uma ligasse com o vizinho, montagem. ele estava em casa, porque esse cara estava no terreno do vizinho para entrar na casa. Não Aquela tinha casa, como, não realmente. tinha como. E aí eles olhavam pra minha cara assim, e o táxi cheio de mala até o teto, arriado assim, ó. E agora, como que a gente entra nessa casa? Como que fica nessa casa? Lembra, pastora Ana? Você lembra da angústia? Lembrou? E eu, misericórdia, santo Deus, e agora? E agora, vamos para um hotel e vamos correr atrás desse dinheiro aí que foi dado de depósito. Gente, foi algo assim. A gente chegou no hotel para dormir e a gente clamando. Ó, o seu pai tem até as fotos da casa, gente. Ele estava lá. Olha isso, gente. Ele tem as fotos da casa. Eu quero ver. Ah lá, pega lá, Marcos. E aí o que acontece? Simplesmente dorme os 4 no mesmo quarto e vamos clamar. Porque o que restou? Clamar. Vamos clamar. O que acontece? O Senhor vira para mim e fala assim, você e o meu servo, para de clamar agora, porque eu não vou dar apartamento para vocês. Eu quero ouvir, lembra disso? Eu quero ouvir eles clamando. Eu quero ouvir eles pedindo para mim. Aí os dois saem uma tarde, lembra disso? Estava duro que o dinheiro estava indo embora, né? Os dois saem uma tarde. Gente, presta atenção nesse testemunho que é muito sério. Às vezes a gente quer orar no lugar do filho, jejuar no lugar do filho, buscar no lugar do filho, fazer tudo pelo filho. A gente pode fazer, mas chega momentos na vida deles que eles precisam fazer. E o Senhor falou, eu não vou atender. Se você continuar orando, eu não vou atender. Cobre a vida deles e fala para eles conversarem comigo, para eles pedirem para mim. Tá bom. Aí eu cheguei para os dois e falei o negócio seguinte, eu e o bispo a gente não pode clamar, não pode fazer mais nada. Mãe, pelo amor de Deus, né? Porque o Marcos não era pequenininho, eu falava assim, filho, tem que pedir pro papai do céu. Mãe, fala pro Deus você. Fala pro Deus você, mãe. Eu falei, tá, Marcos, mas você também tem que orar com a mamãe, né? Aí eu lembrei muito desse episódio. E o Deus, né? O Deus, então, agora quer ouvir você, né?
E aí os dois saíram de mão dada, pensa no coração, arrebentado, meu pai do céu. Eu fiquei lá, eu chorava, e o bispo olhava pra minha cara, para de chorar, vamos clamar. Não posso nem clamar, meu Deus, não quer que eu fale. Mas o Senhor vai atender eles, em nome de Jesus. Eles saíram para caminhar, né? E para falar com Deus. Quando eles voltaram com o apartamento praticamente alugado. O áudio das 18. Tudo coopera para o bem dos Bem que daqueles amam ao que amam Senhor. ao Senhor. No dia de hoje, né? Então, presta atenção nisso, nos detalhes para a sua família. Às vezes está faltando você deixar o teu filho orar. Você deixar o teu filho buscar. Porque a gente vai abraçando, cobrindo, e não está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque você está lá intercedendo por ele toda hora, cobrindo ele toda hora. Você tem que cobrir mesmo. Mas o Senhor quer ouvir a voz dele. Filho, vamos fazer o seguinte? Eu oro, mas você também tem que orar. Você também tem que buscar. Conta aí. A parte do apartamento. É. Foi incrível, porque eu saí de mão dada assim com a Milena e eu falando, né? Tipo, com ela, a gente ama o que agora? A gente estava acostumado sempre com o amor da minha mãe, a gente só amém, é assim, é verdade. Concordo. Eu recebo. Aí foi bem complicado, como o Mano tava falando, a grana tava apertando, né? Porque tá foi muito diário todo no dia, hotel, né? Fora né, as despesas da viagem, já que a gente gastou uma nota. Aí foi despesa com o E hotel. foi tudo dinheiro de gravata. Sim. É. Nossa, Que o minha Senhor gravata proveu. foi muito gorda. A gravata dele foi muito Muito gorda. O gorda. Senhor proveu Muito tudo que precisava na gravata. Então a gente tinha que ter muita sabedoria. E tipo, cada dia que passava era um gasto né, pra dormir, estadia, Refeição. refeição Que a gente só tinha o café da manhã, no lembra? hotel. Só o café da manhã. E aquele café da manhã que não é o do Brasil, não. Não é no Brasil. Pelo amor de Deus, Doído, hein? duro. Doído, hein? Aí Pão duro. foi gastando, né? E, Salsicha e é cidade do plastificada. leste, Pelo é amor assim. de Deus. Cidade do leste, mano, não daqui pra mim, né? Pra ressaltar e meu pai também. Pra quem tem dinheiro, é o sonho da perdição. Com certeza. Né? Porque tudo que você não tem condição no Brasil, lá você acaba tendo. Então, você tendo dinheiro, dando passeios no centro, né? E tendo como comprar, porém, né, vai faltar do outro lado, o dinheiro começou a acabar. E eu olhava assim pra menina e falava, meu, e agora? E não era no nosso bairro que a gente alugou uma casa e conhecia o dono que ia devolver o depósito. Ainda teve Até pra fazer outra... mercado Teve uma é pessoa que difícil. foi intermédia. Ainda teve o intermédio, que foi uma pessoa que a menina conheceu, e essa pessoa que, né, fez tudo pra gente, e ainda teve a outra guerra de o ressarcimento De disso devolver o tudo. dinheiro. Exatamente. Então, aí a menina começou a orar, eu comecei a orar também nesse passeio que a gente deu, né, na praça. E a gente foi começando, chama fulano de tal, chama fulano de tal, e Deus foi orientando, né? Foi. Até que a gente conseguiu um apartamento do lado da faculdade. Do lado da faculdade que ela Tudo estudava. lindo, apartamento Localização novinho, ótima, né? nossa, aquilo lá era um sonho. Né? Basicamente, Porque o apartamento primeira veio casa até que a gente, a gente. O né? apartamento veio a até primeira casa que a eles. gente tinha alugado, fora ser longe, era um quifo, né? Era. Não era habitável. Não era habitável. Nossa. É, mas Eu o não sei, bispo eu cantou a não sei- musiquinha Eu não certa. sei nem como é que entrava móvel lá, que eu tava pensando. Eu tava contando esse testemunho pro meu pai antes de ontem. Eu falei, pai, eu não sei nem como a gente viraria uma geladeira pra entrar Nossa. naquela casa. Não, porque A escada E parecia que ia cair. a parte mais Exatamente. linda disso tudo Pra não escada chegou vai cair. ainda, né? Nem chegou. Porque aqui no Brasil, pra você, tipo, a pessoa vem morar aqui, a pessoa depende de ter dinheiro à vista, ou ela tem um cartão de crédito com limite bom. Agora, você chegar num país e mobiliar sua casa todinha, sem um cartão de crédito, sem entrada, Meu Deus. pra pagar picado como você pode, Só tudo na conversa. novo, tudo só na novo. conversa, né? Porque eles fidelizam muito lá a sua palavra, então a sua palavra vale mais do que um cheque assinado, do que um cartão passado, independente, lá o chicote estrala. Eu tava contando isso lá, o cara mete o pé, pega tudo de volta. Exatamente. Não, é porque, assim, lá é na tudo- arma. Lá a arma vende assim, ó, Lá nas é- banquinhas, é igual normal, feira é aqui. natural. Lá é bang bang, se É você natural, der sua não tem palavra lei. e não cumpriu, você vai arcar com prejuízo. Exatamente. Mas em compensação é um lugar muito gostoso. A gente aproveitou muito depois, Então, foi né? uma experiência Foi muito uma experiência incrível. muito maravilhosa. Fora os sobrenaturais de Deus, o dia a dia era muito incrível, cara. Muito incrível. Era muito bom. Deus proveu tudo, de emprego, a moradia, a mobília, tudo. E A foi muito... cama. Nossa, cama. A cama eles não vão esquecer. Meu Deus. O Marcos queria trazer Sofá. a cama de qualquer jeito pro Essa barra do Brasil. ônibus assim. Não, e aí nós compramos tudo.
tudo, né? Fogão, geladeira, Tudo, mesa, tudo. sofá. Nós chegamos na loja. Olha lá, o teu pai tem foto de Mãe, tudo, filho. A gente Aqui, ó. A gente levou um micro-ondas de tudo, né? Porque assim, como a gente ia embora do Brasil, as pessoas não deram presente, Eu né? montei um site, né? Presente pra gente. Eles deram em forma de De dinheiro. Né? É. Só Entrava queria no dar um site. fogão, ela dava é, uma quantia em dinheiro. Exatamente, entrava no site, É, reservava o presente, mas o presente em forma de dinheiro para eles, né? Isso era muito legal. Foi muito legal. Mas, assim, Foi uma estratégia que pra eu não sei quem, nem pra de onde quem tem perdeu. fé, é só apertar o botão de ligar e Ô, pô. Marcos, Play. e É o a play. festa que a gente fazia quando ia fazer compra? Nossa! Pô, só a alegria de colocar lá pacote de macarrão, pacote de bolacha, Nossa! ketchup. Aquele tempo de 600 reais no mercado é como se gastasse 2 mil hoje, né? Realmente. E fora lá, né? Que era uma piada, né? É porque o real, ele vale muito Ele é mais que muito o Guarani, valioso. né? Então a gente saía pra comer assim, com 20 reais, alimentava todo mundo. Agora, Só pra vocês- pra pra vocês fazer compra era entenderem. uma Nossa. tarefa difícil, porque atravessar Pra a fazer essa ponte para ir fronteira. fazer compra era É. cruel, né? Mas ó, para o pessoal entender a moeda, R$1 é equivalente, naquela época, né? Era equivalente a 1.670 guaranis. Então é uma coisa, Um uma real. conta A meio. faculdade da minha era 1 milhão de guaranis. Era 1.200.000 guaranis, né? Então você é rico e nem sabe. Assim, ó, consegui muitos milhões, não foi só o primeiro lá não. R$2 lá não ia longe, né, mano? Entendeu? Não, e Esse foi gostinho. muito bom, porque o A meu pai, gente- não, meu vamos pai comprar trabalhando na loja. direto, né? Não. O meu pai trabalhando direto, né? Sim, Então meu pai conseguiu somente nas férias. sim. Foi muito bom também, a gente passou um tempo junto, tempo de bênção. Mas quem mais ficou lá comigo Tempo foi de presente todos Nossa. os dias. o tempo. E comida gostosa todos os dias. Tempo que ficou lá e ainda compartilhou uma boa parte foi eu e o Manão. Então a gente não perdeu, né, o contato. Porque querendo ou não, a gente fazia lá a mesma coisa que a gente fazia aqui, né? E Saía- lá era muito gostoso, né, Luiz? Uma Realmente. cidade muito Eu tenho essa marcou minha vida, eu tenho saudade. Porque foram coisas que a gente fez que. Assim, Gente, cara, o quem Bispo não tá de faria? volta, ele chegou. Foi muito bom. Eu lembro que a gente teve uma das compras, marcou porque a gente não tinha dinheiro para condução. Então, ou a gente ia a pé, ou a gente não comprava nada no mercado. Ah, não, a gente só tava com cartão de mercado, Isso. cadeiras que tinha, né? É. E aí a que gente. tinha aqui no Brasil. Senta aqui, Bispo. E aí a gente teve que atravessar a fronteira a pé, Nossa. A ponte né? da Com a compra do mês. Pensa, até o mercado, que o mercado era no Brasil. Aí fizemos a compra, dividimos entre as bolsas. E aí uma bolsa pesada. O Marcos passou a fronteira, depois eu carreguei um tanto, nós ainda paramos para cortar o cabelo, passou no cabelo. A compra do mês. Tá comprando bem pra cortar cabelo aí. Gente, mas eu acho que era sem brincadeira, eu acho que dava. Só que tinha uma parte que era subida, mas eu acho que devia dar pelo menos uns 4 km aí, não dava, Marcos? Por aí. Por aí, uns 4 quilômetros, né? Era uma caminhada boa, né? Fora que passar na fronteira, não era fácil, porque os caras ficam te olhando, a gente com a mochila cheia de E compra. o A gente não pode calor? ficar Fora comprando que as muitas coisas que era pra entrar era proibido, né? É. Lá tem umas Determinada restrições. quantidade. E lá, tipo, não pode entrar ovo, galinha, essas coisas, esse tipo de mistura ave, assim, né? não pode. Mas Deus nunca deixou eu perder nada. Muito pelo contrário. Sempre, nossa, as nossas compras lá, meu Deus do céu. Nossa. Parecia que lá você comprava um e ganhava dois. Aqui tá um pouco mais difícil, mas Deus Tá difícil nada, em nome de Jesus. Mas partindo pro lado agora da loja que a minha estava falando, foi a questão de que assim, eu fui no propósito primeiro de, né, sustentar a casa, a mulher estudava, só que assim, eu fui com a cara e com a coragem, não fui preparado, né? Assim, eu digo, daqui um ano eu vou pro Paraguai. Não, foi eu vou hoje e acabou, eu fui Mas embora. tudo que se trata da gente é a cara e a coragem. Aí Você pode chegando comprar lá, no chegando lá, né, a gente foi só comprar, né, tentar comprar os móveis, acabou mobiliando a casa toda e mesmo nesse embalo ainda ganhando um emprego. Né? Sim, eu consegui um emprego pro Marcos. E mandando a mulher cuidar do filho dela. Fala sério. Não, Só fala sério. cuida do meu filho aí como tá no Brasil, hein? Foi um tempo de bênção, né? A mulher me tratava como um filho, né? Ela falava pra minha mãe que tu iu é mi hijo, É. né? Ela falava que ela pedia pra gravar áudio pra minha mãe e ela era uma mulher muito poderosa na Cidade do Leste, ali no Paraguai.
Entendeu? É como se fosse o Luciano da Havan aqui. É. Ela era muito poderosa Ela lá. Você tem tinha noção, aquele influência, tempo, né? aquele tempo ela andava de helicóptero no Paraguai. É. Então era uma mulher de grande influência. Eu não sei o que foi acontecendo depois, né? Porque tudo é passagem, tudo é bagagem. Né? Às vezes Deus usa os loucos para confundir os sábios de maneira que Deus pode fazer um macumbeiro te dar serviço para você converter ele. Verdade. Né? Então são coisas que se a gente for explicar é capaz de ninguém entender, né? Então foi um tempo de muita bênção na minha vida, eu aprendi muita coisa, servi com muita bagagem minha. Até um tempo a gente se separou, né? Eu me separei da minha chefe, mas foi um tempo de glória. E foi um tempo que Deus me colocou como cabeça, né? E aquele tempo, para você ter noção, ela sabia que minha mãe era bispa aquele tempo, e ela fazia eu orar com a equipe todo dia de manhã. Olha isso. Porque eles tinham muito essa mania, né? Tipo, cada dia um funcionário orava abençoando um dia de venda. Olha isso. E direto ela olhava pra mim, faz uma oração hoje. E eu com aquela vergonha, mas tudo bem, não vou falar não pro patrão, né? E eu fazia Filho oração. da bispa, né? Contava Te pra minha vira, mãe. você que lute. Então, assim, todos os detalhes foram muito bem sucedidos. Fala sério, né, filho? Não tem como eu falar como. Ainda o apóstolo, né? Não, sem contar, né? Viajar de graça para o Paraguai. Meu pai, como que é isso, né? Conseguiu. 1000 quilômetros. O O dia que eu saí de lá sozinha para vir embora, deixei o bispão e deixei eles para trás, eu quase morri. Eu chorei o caminho inteiro, os 1000 quilômetros que você possa imaginar. Eu chorei. Aí eu cheguei, o apóstolo ia sair de férias. Aí o apóstolo falou para mim, nós vamos voltar para ficar com os meninos. Eu sinto essa vontade de passar as férias com eles, ver se eles querem, né? E a gente voltou, né? E foi a primeira vez até que teu pai andou de avião, tudo, seu pai muito emocionado e tal, chegou lá, ainda, sabe, ele pegou e falou assim, não, eu quero entregar na vida deles, eu quero entregar, né? O suprimento todo que eu tirei de férias, porque eu quero eles aqui com a casinha deles muito bem montada. Então, tudo que faltava, né? O apóstolo foi super usado por Deus para chegar lá e falar, vamos sair para comprar. Foi outra festa. Vocês não têm noção da festa, lembra disso? Como cada detalhe. Eu também. Cada detalhe eu lembro também. Então, o Senhor, ele foi provendo passo por passo, né? O Senhor foi fazendo cada detalhe. E eu acho isso incrível quando você está no centro da vontade de Deus. O Senhor vai movendo todas as peças. Depois, eu acho que o que ficou faltando por último foi a TV. Ele não tinha ganhado a TV, não tinha ganhado, o dinheiro não deu para comprar a TV. Aí o que a gente fez? O pessoal da igreja, mais os padrinhos, vamos se reunir todo mundo. Lembra, pastora Ana? Lembro. Vamos comprar a TV, né? Compramos a TV. E isso é incrível demais, porque o nosso Deus, ele dá para você, tem um louvor que fala, né? Anda sobre as águas e vem me encontrar. Mas você tem que entender que é um desafio. Você tem que entender que esse desafio você precisa aceitar. Aquele que não é desafiado, ele não cresce. Ele não cresce. Né? E eu preciso que você entenda nessa noite que nenhum desafio que o Senhor vai te colocar é grande demais que você não possa suportar. Né? Nem vão. E nem vão. Então, você quer sonhar? Quer. Então vamos comigo. É isso que o Senhor está falando para você essa noite. Não tem limites para aquele que sonha e que entrega a vida nas mãos dele e fala assim, não, eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver essa transformação de história. Eu vou viver. Né? E se posicionar, né, Nini? E uma coisa que marcou bastante assim comigo, e eu tenho certeza que diversas pessoas passam por isso, é que esperar não é fácil. Não. E hoje eu olho pra trás e vejo tudo que a gente conquistou, tudo que Deus abençoou a gente. E eu lembro que quando nós estávamos separados, eu não via a gente junto, né? Eu não conseguia enxergar isso. E eu falava, eu amo ele, eu quero estar com ele, eu quero uma família com ele. E não tinha possibilidade de voltar, de construir. E você vê que Deus faz tudo novo, só que a espera, ela dói. Só que é na espera, enquanto você tá ali, firme, que Deus está te preparando.
E se tá demorando é porque vai ser além do que você sonhou e imaginou. Hoje eu olho pra trás e eu lembro que eu conversava diversas vezes, porque sempre era ou o apóstolo ou o bispo que me levava embora pra casa. E a gente conversava muito e eles falavam assim, quando acontecer, você nem vai ver que tá demorando tanto. Aí eu falava assim, mas já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. E eu ficava assim, já era, não tem mais jeito. Tanto que quando eu fui embora pro Paraguai, eu lembro que você falou que foi o caminho de volta chorando. Quando eu fui embora, eu chorei o caminho inteiro. E eu fui de noite. E eu falei assim, minha mãe falou, a gente vai de noite que a gente vai dormindo. Quem disse? Eu chorava, chorava, chorava. Porque ali eu falava, já era, eu não tenho mais possibilidade de voltar com ele. E aí eu sabia que ele ia encontrar outra pessoa, na minha cabeça, né? Ele ia encontrar uma pessoa, constituir uma família, ter um filho e acabou tudo. Aí você olha assim hoje e você fala, realmente, o bispo estava certo, o apóstolo estava certo. Quando você conquistar, você vai ver que não demorou, foi no tempo certo. Então... Isso é tremendo, né? Só para finalizar a passagem pelo Paraguai, se eu tivesse comprado tudo aquilo que eu comprei aqui e não tivesse condições de pagar aqui, eu sujaria meu nome, né? Lá, como eu fiz em inúmeras parcelas a mobília, mesmo eu não querendo mais ficar e não querendo mais pagar, o fato só de eu devolver tudo que eu tinha quitou minha dívida. Não tive problema nenhum, graças a Deus, saí pela porta da frente. Quando o Senhor falou, né, que era tempo de voltar e, tipo assim, não queriam aceitar de jeito nenhum. O Marcos fez aquela linda oração. Me dá um sinal, Senhor. Mas tem que ser Não, um mas não sinal vai ser palpável. Tem que ser um Caprichado. sinal Não foi palpável. assim, amor, você não tá lembrado. A gente tava na cama, porque eu lembro, porque me marcou muito. E o Marcos falou assim, mas é só se Deus vir aqui pessoalmente falar comigo. Aí eu lembro que eu falei assim pra ele, meu, não fala Minha mãe desse falava jeito. assim pra mim, filho, esse tempo na sua vida passou. Você tá na fase de viver um novo tempo. Aí eu não queria aceitar aquilo, porque tava muito gostoso morar no Paraguai, porque era um lugar bom de morar. E também é Aí eu que não falava, fazia mas tudo sentido, bem, né? Mas eu não- vim pra cá, eu saí do meu conforto, eu saí do meu país de origem e eu vim pra cá o quê? E agora eu vou voltar por quê? Aí eu não aceitava. Aí um dia a gente deitado assim, conversando sobre isso. E eu falei assim, quer saber? Se for pra ser, que seja uma coisa bem palpável, que Deus deixe aqui no meu quarto e mostre tudo pra mim. E aí eu dei risada e falei assim, olha, não fala desse jeito, Desafio o Senhor. que igual a avó fala, os anjos dizem amém. Foi dito e feito. Na hora que eu acordei no outro dia, minha cozinha toda destelhada. Eu acho que Deus só não deixou destelhar o quarto para guardar minha vida. E detalhe, de todos os apartamentos que tinham lá, apenas o meu aconteceu isso. Não tem como falar que foi uma coisa mais. que foi E tem mais. uma coisa da natureza, né? Não. Tipo, uma E tempestade. tem mais ainda. Todos os móveis que tinha que devolver para ele sair de lá limpo, Não pode ser uma intacto. Intacto. Minha lavanderia, minha cozinha, minha sala, toda Tudo destelhada. alagou, mas nenhum móvel, tudo alagou. Prejudicou ali no Mas móvel. nenhum móvel tava sujo ou algo do tipo. E eu lembro que eu falei, agora eu vou ter que ir lá na Dona Angélica e eu vou ter que me redimir, eu vou ter que falar que eu não vou mais ficar. E Mas a o gente problema ensaiou- não era nem eles. Então, mas é que assim, Eram os meus pais. Sim, e a gente ensaiou demais para ela falar com ela, né? Antes de falar com os pais dela e resolver nossa vida lá. E chegando lá, Deus foi, eu sempre orava assim, sempre orei, né? Deus vai na minha frente, acalma o coração da pessoa, né? E ele ia por mim, pra quando eu chegar lá já tá tudo... Meu Deus, o que é lugar, Já tá tudo certo, tudo pronto, né? E quando eu cheguei lá, foi dessa mesma forma. Eu cheguei lá, eu expliquei minha situação, eu precisaria retornar pro Brasil, e ela, não, tudo bem, eu vou mandar meus funcionários retirarem, né, tudo aquilo que você comprou, mas pode ficar tranquilo que tá tudo certo. E eu falo, meu Deus, Já posso ir embora, meu Deus. mas foi muito lindo.
só para terminar essa passagem pelo Paraguai, porque ainda tem muito milagre para contar. Não, é que tem. E são detalhes, né? Que se a a gente gente faz tivesse questão que de contar, né? contar. A gente faz questão de contar, mas isso a E gente vai tem ter que muitos que fazer. não. A gente vai ter que fazer uma ceia de oficiais de 4 horas. Prefiro o quê? Eu prefiro crer. Vou ter que fazer o meu prefiro crer parte 3 agora, né? Se já é o segundo, tem que fazer a parte 3. Ou fazer fracionado, né? Um só comigo, depois um só com você. Tá bom, Sim, combinado vamos então. Vamos para a próxima parte. Né? Ah, Qual É parte agora? A parte agora de retornar para o Brasil, né? Sem nada. Né? isso. Com a mesma coisa que a gente levou, um micro-ondas. Ai, agora. Não, agora você trouxe a TV. Não, sim, eu digo assim, né? Por mais que eu E trouxe a foi TV, só ele, né? Tipo, a TV, Você o tem um micro-ondas. caso de amor com esse micro-ondas. TV, o Depende do micro-ondas. trabalho tipo, pra levar esse micro-ondas, convenhamos, né? utensílio, claro. Foi presente Utensílios, no né? Tipo, casamento. prato, talher e copo. Falar, o micro-ondas ainda existe? Existe. E pior, você imagina você viajando 1000 km com A prato, gente teve que copo, comprar um talher. transformador pra ele, porque ele é 220, mas ele existe. Aí eu olhava assim pra mim Que e lá no falava... Paraguai é só essa Só vontade. 220. Eu olhava pra mim nessa e falava, começar tudo de novo, do zero. Mas graças a Deus, não sei se é certo, mas eu acho que Deus me compara muito com a fênix, né? A ave que renasce das cinzas, né? Porque eu olho sempre pra Milena e a gente anda em concordância, eu falo, eu não tenho medo de cair e eu não tenho medo de recomeçar. Eu nunca vou ter medo. Se Deus mostrar pra mim que eu tenho que cair de novo, eu tenho que recomeçar de novo, eu sou forte. Eu tenho, graças a Deus, um pai e uma mãe que me apoia. Saúde em primeiro lugar que Deus me dá e força de vontade. Então, quantas vezes for necessário eu me levantar e fazer dar certo, eu faço. E Deus sempre mostrando que Ele coloca a gente em honra. Porque mais uma vez Ele estruturou a nossa família, mais uma vez Ele montou a nossa casa. E cada vez é assim. Foi subir um degrau, né? Você faz uma coisa assim, você começa a fazer uma casa boa, aí depois Deus fala, não, acabou, você vai começar de novo, mas você começa de novo uma casa melhor, aí quando você sai dessa aqui, você vai para uma muito melhor. Nunca é pra E trás, nunca, né? não, Deus nunca regride, É isso. graças a Deus. Glória a Deus. E de uns 4 anos pra cá, né, que nós somos casados, mas de 3 pra cá, que a gente ficou quase um ano no Paraguai, então faz 3 anos que a gente retornou e tá aí na nossa peleja, né? Então, desses 3 anos pra cá, é cada ano vivendo um milagre. Glória a Deus. Cada ano Cada vivendo um mês, milagre, né? cada semana. Sim. Desde. E é que assim, toda vez que termina um ano, a gente sempre passa com os meus pais aqui, né? Tem um culto, mas a gente sempre separa um tempinho pra gente conversar e fazer como se fosse uma retrospectiva do nosso ano, né? E as coisas que a gente não conseguiu conquistar, a gente promete pra gente que não vai passar mais desse ano, né? Que tá chegando. E uma delas, que a gente conversou no passado, eu falei assim, eu não aceito. Esse ano não passa com o meu carro. Eu falei pra ela. E o homem, ele tem muito disso de só olhar com os olhos carnais. E a gente não tem que acreditar nas nossas possibilidades, isso é uma farsa. Entendeu? Você pode acreditar que toda vez que você tiver um sonho, cara, e você falar assim, não, eu vou ter que postergar isso, eu vou ter que prolongar meu sonho, porque a minha condição agora não me permite. Você tem que esquecer isso. E você tem que lembrar que quando você pede para o seu pai superior, não existe não. Entendeu? Porque diversas vezes eu fui humilhado na rua por eu ter um serviço humilde e as pessoas falavam que eu não ia ter, que eu ia ser um ferrado para sempre. Não era com essas palavras, é com a palavra do mundo, que o mundo quer pôr pra gente, que a gente vai ser sempre um ferrado. Porque a gente não nasceu num berço de ouro, mas é aquilo que eu volto a falar. Eu tenho disposição, eu tenho força de vontade, um Deus que me abençoa. Amém. E uns pais que me cobram. Amém. Amém. E graças a Deus, de um tempo pra cá, eu venho conversando com a Milena e Deus tem feito o extraordinário e Ele não me deixa faltar com nada. Que seja do mínimo ao máximo. Graças a Deus, se eu reclamasse hoje, seria hipocrisia pura. Porque Deus supre. Deus supre. Então, você que tem o seu sonho, não desiste não. Você pode sonhar em ter um avião, pede pro seu pai que ele te dá. Amém. De Jesus. Amém? E não para por aí não. Às vezes a gente quer ser, né, quer crescer espiritualmente, quer crescer profissionalmente. E a gente só se apega achando que ali naquele momento não dá porque a nossa condição não paga. E não é a condição que paga.
As coisas acontecem na minha vida sempre da maneira que eu nunca imaginei. Principalmente meu carro, eu não tinha nome para nada. Eu não tinha entrada, eu corri atrás de tudo. Deus colocou na minha porta. Deus mostrou e falou, é esse que você quer, é esse que você vai ter. Amém. E minha condição não me deixava pagar, e fui chamado de louco, mas Glória a Deus. sou mais um bando de louco E mesmo. você escolheu todos os detalhes. Todos os detalhes eu escolhi, entendeu? Quando eu fui na agência ver meu carro, e eu liguei de vídeo pra Milene, e eu abri o teto solar assim, eu falei, é esse que você quer? Ela falou, é. Eu falei, é esse que a gente vai ter. Glória a Deus. Sem Entendeu? condição nenhuma. Sem condição nenhuma, então para de olhar para, né, pros lados do homem, que infelizmente todo mundo ao nosso redor, a gente não tem, né, uma condição superior, elevada a todos. A gente tem aquela condição que às vezes permite alguns luxos, né, mas não é sempre. Mas não se apega nisso não, se apega no seu Deus, que Ele pode te dar muito mais. Em nome de Nos Jesus. Amém. últimos tempos, né, nós temos vivido coisa muito sobrenatural, né, que não é na força do nosso braço. E às vezes a gente olha e fala assim, mas como? Como? Não é possível. Não tô entendendo. Não dá para explicar. Não dá para explicar. E isso tem sido na nossa vida financeira, na nossa Deus vida tem profissional. honrado demais. Eu trabalhei numa empresa onde eu era o braço direito do patrão, eu sempre quis, né, ter uma intimidade muito forte com o patrão que eu fosse ter, né? Sempre pedi isso para Deus, porque eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, isso não pesa como um fardo de um emprego chato. Então, quando você tem o seu patrão do seu lado, você pode fazer a pior coisa, mas o serviço fica leve. Só que eu queria uma pessoa, uma coisa que eu sempre fiz com o meu chefe atual é o quê? O reconhecimento para mim é melhor do que um aumento. Se eu for reconhecido como um bom funcionário, como um funcionário, né, que tem os seus números elevados, que faz mais do que a sua obrigação, é melhor que um aumento significativo. Então, Deus me tirou de Porque um você está lugar. fazendo como se fosse para Sim, Deus. Deus me tirou de um lugar onde eu fazia demais, e não era reconhecido, e nem era muito bem pago, para um lugar que Ele me colocou em honra, que Ele me usou, né? Trabalhou muito tempo na chuva, muito tempo. E Eu chorava muito por causa disso, orava muito ao Senhor para colocar Ele em honra, porque Ele honrava o patrão, né? Ele estava ali a todo tempo honrando o patrão dele, né? E eu falei, Senhor, eu não aceito. Se não for para ele ser sócio desse lugar, então tira ele desse lugar, né? E coloca ele em honra. sim, e na empresa que eu estou atual, Deus tem me colocado num lugar de honra. Amém. E Deus tem mostrado que não parou por aí. Não adianta a gente se conformar achando que a gente conseguiu o que a gente quis e pronto. Não parou por aí. A gente sempre pode querer mais, a gente sempre pode alcançar coisas melhores e maiores. E Deus tem colocado a gente em tanta honra que eu olho assim pra Milene e eu falo, como? Né? E os reconhecimentos vêm, o elogio vem e você fala, será que eu mereço tudo isso? Mas é Deus, parece que Deus está tirando todo o atraso que você não teve de honras passadas. Com certeza. Né? Tudo que você não teve, hoje você vai ter. Mas você teve muitas experiências marcantes com Deus na vida financeira. Sim. E o Senhor mostrou para você o poder do dízimo o tempo inteiro. Sim. Não E é uma jeito. coisa O que- dízimo é o divisor de águas, não tem jeito. É uma coisa que ele não deixa. Tinha dia de eu estar almoçando, assim, sair para almoçar, né? No sábado, alguma coisa com o apóstolo, com o bispo e tal. Saímos para almoçar, ele ia atrás de mim. Mãe, onde você tá? Eu estou no restaurante tal, que a gente sempre comeu, né? Conhece o pessoal lá desse restaurante há muitos anos em Guarulhos. Então a gente sempre comia com eles lá. Aí ele descia de moto, pelo amor de Deus, consagra meu dízimo aqui agora, pelo amor de Deus. Porque ele gosta de pegar a primícia e já entregar. Acabou, consagra aqui agora. Na conta, a primeira coisa, dízimo. Não é meu. Não adianta. E ele também já experimentou o tempo que ele resolveu desafiar Deus e falar, não vou entregar. Não vou entregar. Não vou entregar. Eu posso falar por experiência própria, não faça isso. Não faça isso. Nós Não faça dois isso. temos. O dinheiro não prospera, o dinheiro não rende, o dinheiro A não moto só multiplica. quebrava. Tudo aquilo que ele não aquilo, entregava. Você não entrega aqui, mas você gasta Aham. pior ali. Né? Tudo aquilo que ele não entregava para Deus, ele era roubado. O carro quebrou, a moto quebrando. E eu falava, filho, é o dízimo. E você não quer aceitar, né?
É. Você não quer aceitar, porque, não tem jeito, é um mandamento. É como se uma fosse- coisa, É como se fosse uma É uma- lei. é uma Não, lei. Eu digo assim, como se fosse a lei da terra, né? Tipo, uma coisa que se você infringir, você vai ser porque é um preso. dinheiro espiritual. É que Mas o Você dízimo- fica Você preso. pode não querer, mas você vai conseguir. É que o dízimo sempre parece que o dízimo vai resolver todos os problemas da nossa vida. É. Né? Aí Se a pensa gente que- não entregar, se a gente não entregar, parece que o a gente vai dízimo- conseguir pagar É tudo. justamente ao contrário, né? Mas a impressão que a gente tem é que justamente se eu não entregar o dízimo, eu vou resolver o problema. Sim. Na realidade não é, mas a gente acha que se não entregar A o gente tem dízimo, a falsa ilusão. eu resolveria todos os problemas das contas. Na Mas realidade o não que a é. gente A gente viveu é na prova prática disso, era isso. é. A gente não, por exemplo, o salário caía na conta, a gente tinha que tirar o dízimo. Ah, mas se tirar o dízimo, não, a gente não vai conseguir pagar pagar a tal as coisa. contas. E aí o que, que a gente fazia? Para não sujar o nosso nome, a gente não dava o dízimo e pagava a outra conta. parte, né? Só que agora, aí faz muito tempo que a gente Muitos tem anos. sido fiel, graças a Deus. E a gente, o que, que a gente vê? Amor, não vai dar pra pagar essa conta, mas dá o dízimo. Bom, vocês viram agora. Aí a vocês gente veem. entrega o dízimo E paga a conta. e paga a conta e ainda sai pra comer alguma coisa. Você fala, ué, A gente não, contou não tanto bate. testemunho de vocês que ninguém sabe ainda que são vocês. Sim, sim. Nós contamos muito Vamos testemunho lá. de vocês. Ó, começando o primeiro, né? Eu falo, eu prefiro que tem que ter 5 horas, não é mais 4 não. Ô, glória. Essa parte de dízimo e Deus honrar, né? Tem um tempo que eu falei pra menina, a partir de hoje, não existe mais não dar. Dízimo é dízimo. Tira isso da sua cabeça de não dar. Ah, mas vai dar. Vai dar o dízimo. Se for preciso essa conta atrasar até o mês que vem para o pagamento, ela vai atrasar. E esses tempos eu tive que pagar algumas coisas caras em casa. E eu até falei pra minha mãe, falei, nossa mãe, eu vou passar um mês apertado esse mês. Nossa, esse testemunho é incrível. Eu vou passar esse mês apertado. E eu já olhando pra Milena falando, se segura que esse mês vai ser só turbulência. Né? Porque querendo ou não, a gente tem a falsa ilusão que se a gente não tiver o dinheiro, a gente é uma pessoa triste, né? E não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Verdade. quem não estaria feliz agora com 50 mil na conta? Não é mesmo? Essa é foto também, né, galera? O dinheiro não traz felicidade, mas dá pra comprar algumas coisas. Eu olhei pra Milena assim, Você ia pra Salvador com a mamãe? com certeza. Ainda fechar pacote pra gente ficar uns 3 dias a mais só curtindo. Isso aí, pastor. Olhei pra Milena e falei, cara, se segura que esse mês vai ser complicado, né? E não é depois que a gente tem uma família, porque eu não tenho só ainda um bebê, né? Mas depois que a gente tem uma família... Mas você tem 2 bebês, um carro e uma moto. Depois que a gente tem uma família, é exatamente isso. Pra mim e pra minha mãe, eu preciso pôr combustível no carro. Se eu vir de moto, eu preciso pôr combustível na moto. Preciso fazer manutenção no carro, preciso pagar algumas coisas. E uma coisa que Deus tem me cobrado muito é não reclamar. Não reclamar. Ah, também Ah, de mas eu uma tomei- oração que a gente fez no ano passado. Eu tomei uma multa. Várias. Ainda tava reclamando com a Milena hoje. Ainda fui ver o documento do carro. Eu tomei outra multa de rodízio. Porque Aí, mudou, né? O negócio porque mudou de novo e eu tava reclamando esse dia com meu pai, tomei multa de rodízio, aí eu tava vendo lá no meu aplicativo, voltando do meu irmão, metade do mês passado, tomei outra multa de rodízio. Aí eu falei assim, quer saber? Amém, não vou reclamar. Né? Porque a gente se atenta tanto de velocidade, de estacionamento, de estacionar em lugar, Esquece né? o E a rodízio. gente esquece a Agora porcaria é do rodízio. noturno. E é porque eu sempre tinha na minha cabeça, o rodízio das 8 às 5. Quando eu trabalhava no meu antigo serviço, eu dirigia muito de dia, então é assim, eu tenho que passar a marginal antes das 5, né? E tinha aquilo das 8 às 5, das 8 às 5. Agora, com a pandemia, não. O Mudou. rodízio era na madrugada, né? É. Aí eu falei, nossa, tomei mais uma multa, vai doer no bolso quando eu faço o documento do carro. Aí Deus falou pra mim, para de reclamar um pouco. Seja mais grato, né? Se você não tivesse carro nem multa, você pagava. Né? Você ainda tem um carro pra pagar Já multa. tá reclamando que tá dando de ônibus, né? Aí eu falei, vou parar de reclamar. Opa. Nem contei isso pra Milena, que isso foi hoje, tá? Meus milagres são fresquinhos. Aí, voltando, né? Reclamei pra Milena que a gente ia viver um mês apertado. Tinha um colega meu, E esse aqui é o tio Patinhos, viu? É. Mas eu não reclamo porque sempre dá certo. Ele sempre faz, ai amor, queria tanto comer tal coisa. eu Ele sempre faz faço dar uma certo. coisa. Seja em comida, seja eu comprar alguma coisa que eu quero. Sim. É com ele. É comigo, Ó, eu não gasto. eu não sei, eu só Eu sei costumo- gastar e eu costumo fazer. não Amor, gastar. tem. Eu costumo- Amor, dá. Costumo demorar pra comprar coisa pra mim, mas a bonita aqui parece ser uma filha.
Mas, Meu amém. Deus. Aí tinha um amigo meu que não falava comigo há muito tempo. Não, né? desde o casamento, É, né? tipo, vamos poder. Porque quando eu trabalhava Porque na ele rua, foi padrinho, minhas né? amizades eram muito ativas, né? Eu tava passando pra cá, pra lá de moto, então, ô, beleza, tudo bem. Eu não parava, conversava com o Mas ele foi seu padrinho. Foi meu padrinho. E eu lembro quando eu chamei ele pra ser meu padrinho, ele era sempre foi um menino muito humilde, muito humilde. E assim, Um coração de um ouro. coração enorme. Parecia um coração de mãe. Mas ele não queria ser, né? Lembra? Aí quando eu chamei ele pra ser padrinho, ele falou, pô, cara, eu não tô numa boa condição, né? Não, ele se sentiu assim. Primeiro ele se sentiu lisonjeado. Muito, né? muito Porque, tipo, qual a honrado. consideração que você tem? Eu nem sabia que você tinha tanta consideração por mim. Só que na amizade dele, fora o que ele fez por mim agora, tá? Eu sempre falei pra Milena que eu sempre senti verdade Na nele. amizade dele. Porque tem muito falso amigo na rua, cara. Verdade. É muito Aquele que complicado. te abraça e quer ver você É cair. muito complicado, porque o ser humano, às vezes, ele prefere ver a sua derrota do que a própria vitória dele. E eu sempre tive muito amigo assim. Enquanto você tem uma moto antiga e a dele é mais nova, você é super amigo dele. Quando você consegue conquistar uma coisa melhor que a dele, você vira inimigo. Sim. Então, Isso Isso é fato. fato. então eu sempre falei, meu, eu enxergo verdade nesse cara. Aí quando eu decidi casar, a gente estava muito próximo, eu falei, meu, eu vou chamar o menino para ser meu padrinho. Sem contar que a lista dele de padrinho durante esses 2 meses mudou umas 3 vezes. Porque Foi mesmo. as pessoas iam se revelando. Ele, meu Deus, quero não vai mais. sobrar ninguém para ser Aí- meu padrinho. Aí ele falou, cara, eu não posso ser seu padrinho, minha condição não é. Porque ele tinha na mente dele que o padrinho tinha que dar um presente muito excepcional. Porque são coisas de pessoas, né? Mas a moda antiga. É. O padrinho, né? Eu também acho isso. Tem que dar pelo menos, né? Uma coisa muito, muito grande. Sim. Então ele falou isso pra mim, eu falei, Gé, eu não quero. Eu quero a sua Eu não ia presença. falar o nome dele, mas acabei falando. Porque ele pediu pra mim não falar, né? Então ele falou pra mim, eu não vou ser. Eu falei, cara, eu gosto da sua humildade, eu gosto da sua amizade, então pra mim é o que Vai importa, ser você muito vai importante ser isso, sim. então. E eu lembro quando foi passar a gravata, ele todo humildezinho pegou umas notinhas ali, colocou, só que ele bateu no meu ombro e falou, guarda o que eu tô te falando, um dia eu vou te dar o melhor presente. Tudo bem, né? Às vezes quando a gente fica sem graça, a gente fala coisa, né, pra se sobressair. E esqueci. Ele não. E justamente No mês que eu ia lembro, ser eu a lembro que turbulência. minha mãe sempre falava assim, Senhor, faz isso virar uma goteira na cabeça daquela pessoa. Não, olha isso. Porque, tipo assim, minha mãe também sempre trabalhou, né? Sempre foi fornecedora muitas vezes de produtos para muitas pessoas quando ela tava vendendo as coisas dela. E quando a pessoa dava muito trabalho para pagar minha mãe, ela falava isso, eu lembro das orações da minha mãe. Até hoje tem muita gente que deve, mas você que deve minha mãe, você vai pagar. Minha mãe, você vai pagar. Já cobra os mil aí também, ó. É Deus à parte, mas minha mãe sempre orou, Senhor, não deixa essa pessoa dormir. Quando ela deitar a cabeça no travesseiro, eu fico igual uma goteira na cabeça dela, porque é um compromisso que ela tem comigo. E eu tava trabalhando, né? Conversei isso com a Milena, conversei isso com a Milena, assim, trabalhando, e meu Messenger, foi bem o Messenger, bipou. E ele, fala Marcos, tudo bem? Ele tinha me mandado 2 dias atrás. Como eu não mexo em Facebook muito, eu não acompanho o meu Messenger. Aí, do nada, ele me chamou de novo. Aí ele falou, ô Marcos, você tá bem? Como tá a sua família? Esse meu colega, ele participou de alguns cultos na outra... Onde começou a Hebron. Hebron. Começou a Hebron, e eu vou chamar ele para voltar para Hebron, porque eu tô sentindo isso. E ele falou, e ele foi conversando um assunto bem atípico. Como que você tá? Como que tá a sua família? Como que tá as coisas? Pô, você sumiu da rua e tudo mais. Eu falei, pô, cara, tá tudo bem, né? E achando que era um assunto que não ia levar a nada. Ele pediu como se fosse um favor. Aí ele falou assim, cara, eu tô até meio sem graça. Meu, eu não tenho Pix cadastrado. E eu preciso receber porque ele vende produtos também, né? Ele vende tênis, roupa, esse tipo de coisa. Ele falou, tem um menino que tá me devendo e eu preciso receber. Você tem conta em qual banco? Eu falei, tem no Santander, né? Aí ele falou, eu vou mandar o dinheiro pra sua conta, você recebe pra mim? Eu falei, tá, né? Só que aí, o que acontece? Meu, o mundo é perverso demais, né? E tem esse negócio de golpe aí, esses negócios de golpe. Só que esse contábil esquece, o cara quer depositar na sua Então, conta. um golpe, né? Porque tem esse novo golpe do Pix Do agendado, Pix, né? tem. Aí eu falei, já pensou, é o golpista falando comigo, ele vai fingir que vai mandar dinheiro pra minha conta, eu transfiro e fico sem o dinheiro. Aí ele falou, ó, vou fazer uma transferência aqui. Aí ele fez. Uma de 1.000. Tá bom.
Aí ele, ó, vou mandar outra, tá? Aí, tá bom. Aí foi mandar uma de 500. Aí, caiu na minha conta, né? Tá em minha posse. Aí eu falei, tá, e aí? Mas eu vou te levar hoje na sua casa, você passa aqui pra pegar, como que vai ser? Porque eu tenho que me programar. Aí ele falou, cara, eu falei que um dia eu ia te presentear. E isso tava igual, olha isso está igual uma goteira na minha cabeça. Eu perdoei o padrinho, Goteira na minha cabeça. Aí você lembrou do Aí eu cenário. lembrei que minha mãe falava, eu falei, eu sabia que um dia eu ia fazer dessa. Eu lembro que eu olhava assim pra menina e falava, a gente não tá mais duro. Qual foi a primeira pessoa que ele ligou? Aí a mulher, liga pra sua mãe, liga pra sua mãe. Quanto testemunho? Tá, deixa eu agradecer a menina aqui, pelo amor de Deus. E eu Não, agradeci. primeiro você ficou lá passado, né? Não, passado, Bom tempo, porque, assim, meu, amor, não tô desculpa. acreditando, porque a gente trabalha a mesa um do lado do outro, né? Ah, de hoje. você trabalha em casa. O mundo Aí- de hoje, pra isso acontecer, tipo, né? Não, ele ficou assim, ele ficou desse jeito, com o celular assim, ó. Mas quando a gente fala, Aí às ele- vezes, no mas- culto, olha, Deus vai Deus mandar vai te dar entregar, dinheiro, ninguém acredita. Ninguém É isso aí. acredita. Aí ele ficou assim, mas será que Não, vai? mas detalhe, né? No A domingo gente que tinha eles ministrado no tinham domingo. vindo. e Ah, tal. o Marcos recebeu a palavra no domingo que eu ministrei, ele falou. Isso de uma vez. Exatamente, foi no domingo. Não, no e ainda domingo. você falou, O de último do avanço. mês. você ainda falou, você ainda gosta de receber tudo no último dia, né? Foi porque Foi. foi o último dia do mês que Foi. o bispo E eu lembro, que isso aí foi fresquinho. Minha mãe falou no domingo, meio-dia, na Foi segunda o Manão meio... que ministrou. Foi. Foi. Na segunda meio... Não, porque o Manão ministrou, mas você falou pra mim, né? Você gosta de receber tudo Tudo no dia, né? no último dia, né? Aí, Você é tão folgado, é um menino folgado. questão de Recebe tudo no último dia. 24 horas cravadas, porque Mas o tem- culto foi meio-dia e eu recebi isso meio-dia, do outro No dia, outro né? dia. Foi em questão de 24 horas cravadas. Então, o que eu quero trazer com isso é pra gente ter fé que a gente ainda vai ser ressarcido de coisas antigas, porque a gente esqueceu, o devedor esqueceu, mas Deus não esqueceu. Restituição. Então vamos, né, ter fé nisso, porque eu acredito que cada um aqui tem alguma coisa do passado que ainda tem que ser ressarcido. Não é possível que Né? alguém não tenha algum Tem restituição no pezinho dia ali. da restituição pra você receber. Algum pezinho ali que a gente ainda cobra de Deus falando, poxa, faz tempo. Às vezes nem cobra mais porque não Tipo, lembra. A gente E não no cobra- caso a gente não jamais cobra- iria jamais. cobrar uma Imagina, Até porque não era uma Passava dívida, né? pela Foi um compromisso dele, não né? foi uma coisa Foi que o que ele ele falou falou, com a né? gente. E ele falou, cara, não adianta, isso era uma coisa que eu tinha comigo e eu não sosseguei enquanto eu não te dava. E detalhe, né? Mês que vem a gente faz 4 anos de casado. 4 anos Verdade. depois, né? 4 anos depois a pessoa ainda tem Você a vê consideração. um homem de honra, né? Porque aquilo tava dentro dele. Não deixou de queimar Sempre foi. dentro E dele o é engraçado desejo de que esse entregar. rapaz, a gente sempre falava dele com carinho, pela postura dele. Sim, sim. Sempre que a gente falava dele, né? Tanto que quando não me surpreendeu por ser ele, porque sempre que a gente falava dele, falava com carinho a honestidade, a hombridade desse rapaz. Sim, sim. Verdade. Sim, e eu falei, cara, olha, não sei nem como te agradecer, você fez por mim o que padrinho ou amigo nenhum fez. Não fez. Verdade. Entendeu? Porque eu já tinha esquecido, né? Porque Não era uma dívida. não era uma dívida que ele tinha comigo, nem um compromisso que ele tinha comigo, ele tinha com ele, né? Ele prometeu pra ele mesmo que um dia isso ia passar. Agora você vê, né? Que ele ia Naquela época, esse dinheiro não fez falta. Porque Sim, a gente, e talvez aí se ele tivesse, subiu tudo, se não ele foi? se ele tivesse dado essa quantia no dia da gravata, eu já tinha usado e queimado, né? Tinha queimado. E veio na hora que você mais precisou. Na hora que a gente mais precisou. E o mais lindo foi a restituição no dia que você precisou. E, cara, faz uns 7, 8 meses que toda vez que eu penso que eu tô sem dinheiro, Deus supre de alguma forma. É incrível. Primeiro que ele tem, como eu disse que ele é o tio Patinhas, ele tem o dom de remanejar tudo, né? Sim, eu faço manobras e manobras porque tem Você, É que, na meu, verdade, ele é a gente muito... tem que entender, a gente tem que entender que isso é de família, gente. Minha mãe sempre foi manobrista de ideias. Minha mãe sempre foi aquela dos pratinhos, ó. Isso. Bota aí. Deixa o pratinho rodando no nariz, dois aqui, aí põe no ombro, roda mais dois. Ele faz Minha mãe coisas sempre assim. foi manobrista
de ideias. Ele faz coisas assim que é surreal. E a gente é concordância, né? Pra mim não tem problema nenhum ele fazer toda a administração. Pode ir, Tá tudo dando certo, vai com você Vai mesmo. dar certo, deixa lógico. comigo. Eu não tenho problema nenhum e acredito que isso não tenha que ser um problema, né? Na casa Não, da porque é vida uma de um carteira casal. só, não é? Exatamente. Então, Aquilo que tá a dando gente certo que simboliza. isso dá melhor que faço, não é mesmo? Uma coisa a menos pra me preocupar. A única coisa que eu faço é: oi, amor, tudo bem? Sou eu de novo? Tem tal coisa? Tem como? Aí, A Milena essa semana deu que tava querendo pamonha, né? gente, Pamonha. Enquanto eu comprei a bendita da pamonha, ela não me deixou em paz. Né? gente, Ixi, acho que a minha netinha, olha, netinha tá vindo, pensei hein? Nem fala nisso, não. eu chorei querendo comer pamonha. Comeu pamonha chorando essa semana. E aí, quando eu comprei, eu chorei comendo É que a gente, pamonha. eu quero dizer, Eu não o que a gente tem sei. que entender com tudo isso é aquela parte que eu falei. É os mínimos detalhes, é uma vontade de uma pamonha. Eu tenho que entender com tudo isso que eu já Não, levo você a avó. a gente tem que contar tudo, mas no final tem que fazer um resumo, né? Sim. Aproveitar tudo aquilo que a gente Não, tem uma pra coisa que falar. a gente tem que deixar bem claro é que nos últimos tempos que a gente, né, tem, sim, vivido coisas sobrenaturais, nada, absolutamente nada tem sido na força do nosso braço. Começou emprego vindo bater na minha porta. Eu não tinha mandado currículo para empresa nenhuma, era empresas grandes vindo atrás de mim. Aí depois foram oportunidades de colocar o Marcos na empresa, então... Sabe aquele ditado que... eu não sei se é um ditado ou algo que fala assim... A bênção vai te percorrer, alcançar, vai te né? alcançar, ela vai correr atrás de Mesmo- você. E a É, a bênção do emprego, é mesmo o homem inviabilizando, Sim! né? Mesmo o homem inviabilizando e querendo com a força do braço dele impedir, esquece. E não Tem só como. isso, Quando- né? Quando tá Deus, escrito, quem quando impedirá? tá escrito aquilo, meu, pra você ter noção, o cara me recusou na entrevista e 10 dias depois ele foi mandado embora. Uhum. Foi verdade. Você tem noção? E eu tive que fazer outro caminho, entrar por uma terceirizada e as terceirizadas me pôr lá dentro e me deixar lá dentro. Então, ó, só pra vocês colocarem na listinha que alguém tá fazendo uma lista, o emprego veio atrás de mim, aí depois a oportunidade surgiu pra você, aí depois, isso sem falar dos apartamentos, né, que a gente mobiliou, 3 casas. Aí depois, o carro que a gente conquistou sem R$1 na conta, Glória a Deus. que a gente foi lá, ele foi lá na concessionária ver o carro, ele falou, Não, não mas sei tem mais um como. detalhe Vai pro ter carro. detalhe, essa moto Tem- também foi paga. A Nossa, moto foi paga com é, foi a né? bênção da Ela Ele preservação. apareceu primeiro com a gema de ovo lá e aí foi. Senhora, Foi, Deus honrou demais. E eu paguei minha moto com R$20 por dia. Eu pagava R$20 por dia da minha moto. Não, presta atenção. A bênção do carro foi tão tremendo. Que eu podia abençoar. Não, fala sério. Até hoje, essa entrada não existe. Não, sim, é. Mas não fala isso que ele tá fazendo. Na verdade, Não existiu, na verdade, foi não. assim. Não, A foi- entrada que eu tinha era uma entrada muito pequena, né? No valor, em cima do valor do carro, né? Uma entrada comparada pequena. Então, o que aconteceu? A entrada tem que ser 10% do valor total. Sim, a gente até tinha 20% da entrada, só que ainda assim, o carro caro é uma entrada pequena. Então eu tive que fazer um planejamento com a Tô falando loja, que ele é manobrista. fazer um planejamento com a loja de pagar até a mais da entrada que deu certo depois. E até hoje eu não paguei, porque sumiu. Sumiu. Dívida? A dívida perdoada, ninguém me procurou. Nada consta. Nada consta. Nada consta. E graças a Deus, cara, é igual eu falei. Não, tente enxergar a parte do que dá agora. Enxerga o que Deus vai te dar. E aquela- Só sonhar não paga, né? É aquela coisa, né? Que você queria um carro automático, aí depois a gente ficou pensando, mas como que a gente vai abastecer o carro? Porque nas nossas contas dava pra pagar. É, isso aí, cara. Era assim, era viver de ar, Viver de água. pagar tudo e viver de ar. É, mas a gente não pode esquecer. Se Deus deu cavalo, ele vai dar água. Né? O Marcos, ele vive falando isso. E Não tem a gente jeito. vive isso Se na Deus prática. colocou na sua mão, não é possível que Deus Porque ele, estrague a vai, sua vida, porque ele né? não vai te envergonhar, né? Sim, Não, Deus não você vai dar fala um isso carro pra- pra você colocar na prateleira, né?
Exatamente. Então, se Deus te honrou e te deu, você vai desfilar com o seu bem. E isso em todas as áreas, nessa área de bem material, aí na área profissional que o Marcos migrou de uma carreira para outra, algo que ele nunca tinha feito na vida, e hoje ele ser reconhecido 3 vezes na reunião mundial é algo que você fala assim, não é possível. Sim. Eu sou o funcionário mais novo, eu fui o funcionário, né, da empresa, não, quando eu entrei, que com 1 mês e meio de empresa bateu todos os recordes de números dentro da empresa e de funcionários que estavam lá há anos. Então, é que assim, é igual a minha mãe falou, eu faço para Deus, como se fosse para Deus, e eu dou valor, porque eu já tive um emprego onde eu sofri bastante, então hoje para mim é lucro. Chuva. Entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu estava trabalhando de home office, no quentinho da minha casa, e aquela chuva começou, eu só sabia agradecer. Porque E eu os meus pais lembram, porque eu saía daqui às vezes, né, não só daqui como as outras casas que a gente morou, aquela chuva malhando e eu tinha minha obrigação para cumprir, independente Foi da um ano a clima, gente né? junto aqui, né? No domingo tava começando a ficar gostoso. Vai, E não amor. tem jeito. E era aquela coisa, a gente colocava o pé na porta, Começava a começava a chover. De pneu furado. O pneu É, furado, o pneu esqueceu furado. a capa de chuva. Nossa, Aliás, Olha, a gente já passou Será que assim. eu tenho esse a honra capa de de Deus chuva? sempre Mandava foi- foto no final. E detalhe, né? Nunca te vi gripado direto. Não, Deus nossa, preservava sei. você, Ó, sabe? comecei agora. Virei menino de Agora. prédio. Virou menino de apartamento? Gente, eu tinha uma saúde, cara, pelo amor de Tinha Deus. não, Não, tem. é que assim, né? Pra quem As- trabalhou na as rua, você dietas- trabalhou, nossa, é Sim. sacanagem. Mão suja de pneu, você põe a mão na boca e sai anticorpos, cara. Entendeu? Pode dizer, gente. Não pode Realmente, mas era isso. Mas eu tinha uma saúde de ferro e agora esses negócios de dieta, equilíbrio, alimentação, a gente acaba ficando um pouco mais vulnerável, né? Então assim, ó, peguei um leitinho agora, vim. Já Aí, fui- fora Menino de apartamento. Você agora. trabalhou no começo da pandemia, você estava trabalhando na rua. Sim, fui O ano passado combater, eu esquecer, né? fui eu combater com linha de chorando no frente. altar. É, E minha mãe foi falava difícil. sempre pra mim, eu não aceito isso na sua vida, Deus vai mudar a sua sorte. A pandemia Bem, aí. eu fui na rua. eu fui contratada no comecinho, aí o pessoal ainda tava falando, e você tá sabendo desse negócio de coronavírus? Então tava bem no comecinho ainda, fui contratada, e o Marcos foi contratado no auge da pandemia, quando Oh, tava glória. tudo assim, ó, indo de mal a Você pior. mandado embora? Todo mundo embora, sabe. Não, e todas ele as foi empresas contratado por salário. uma ligação telefônica. E nem, né, filho? Eu nem cheguei a fazer Não entrevista. chegou a fazer por nem telefone. videochamadas e nada. Foi por telefone conversando e tal, foi contratado. Foi. Aí Deus abençoou a gente com o nosso carro e o que eu mais sinto orgulho nisso é que eu pude abençoar. Se eu tivesse dado alguma quantia que fosse 10 mil na obra, mãe, esses 10 mil é para você investir na obra, é para ser totalmente voltado para a igreja. Eu não se sentiria tão grato como eu pude abençoar e eles poderem ir para Santa Catarina, né? E eu poder honrar a obra dessa forma. Eu acho que hoje Deixar em o dia- nosso carro à disposição. Sim, e não ter, assim, não tem como eu reverter isso em valores. Pra mim não existe, Não. entendeu? E eu poder honrar e falar, pai, mãe, vai lá, faz a obra, e como eu sempre falo, o meu carro está sempre disponível para a obra, independente. Ah, mas você vai ter que sair, eu uso minha moto, se não dá para me usar a moto, eu vou de Uber. Mas eu sempre me senti grato em poder abençoar a obra, Glória a Deus. e isso é muito gratificante para mim. Porque a gente não tinha, né? A gente Então, não tinha. Quando E você Deus pode me conquista- abençoar e eu virar um cara milionário. Meu coração de uma pessoa humilde e É o esse amor que eu desejo tenho, de você amor por vidas, fazer. nunca vai mudar. Amém. Nunca vai mudar. Então, mais uma vez, que a gente pode tirar disso tudo, não desista dos seus sonhos, por maior que seja, independente da medida, creia, Independente se tiver a 1.000 quilômetros. de independente se distância tiver de 1000 você. quilômetros, o que eu sou. Oh, meu O que sua perna não alcança, seu braço não alcança, Deus te translada, Em nome né? de Jesus. Mas Manda te entregar. para de ficar achando que as coisas vão ser feitas na força do seu braço, que isso não existe mais. Agora é Deus no comando Amém. e foguete não tem ré. É a nova, foguete não tem ré. Vamos pra cima. Sei que Deus não fez nem 10% do que Ele tem para fazer na nossa vida. É verdade Eu isso. espero ter inspirado muitas pessoas hoje, porque
Eu posso falar que eu ainda sofri um pouquinho na minha vida. Eu não tô em nenhum patamar elevadíssimo, mas para mim ter chegado onde eu cheguei hoje, eu me sinto muito grato pelo homem que Deus me transformou, porque eu não sou homem mudado, eu sou homem transformado. Pela glória de Deus. E é isso, cara. Sem palavras. É só viver. Tem que Depois que viver. você acabou com todo mundo, Tem você que acha que alguém que tem palavras? Tem que viver e acreditar. Porque o Pai Celestial, ele sim supre tudo. Ele honra você desde os mínimos detalhes, né? Desde Eu quando lembro- eu tinha. eu lembro Posso quando a falar um gente- pouco, menina? eu lembro- Você não tá dá. todo envergonhado que não queria falar. Meu Quando Deus Deus! começa a usar, sai da frente. Tá, Ele é tá. pastor também. Não, Ah, é pastor. só pra gente finalizar minha parte, né? Porque agora a gente vai pra parte da Milena. Ela também é pastora, deixa eu só pastora. Eu lembro que a falar. gente, quando começou o nosso casamento, a gente olhava assim um pro outro e falava: será que um dia a gente vai ter um carro? Será que um dia a gente vai ter uma moto? Será que um dia a gente, né, vai ter alguma coisa? E hoje a gente pode olhar um pro outro e falar que a gente já progrediu muito e muito. Né? E a gente ainda questiona muita coisa que será que um dia a gente vai ter, que eu não tenho dúvidas. É claro, né? Agora eu vou passar a coroa aqui pra majestade. Não, eu só ia, Pode falar, eu ia Laura. concluir, né? Que Deus faz tudo no mínimos detalhes. E quem é detalhista, assim como eu, pegou no começo que eu falei que o meu sonho era casar com o meu primeiro namorado. Então, percebe isso. Deus fez desde uma coisa que, olha, é de anos que eu tinha isso Criança, dentro né? de mim. Ele fez isso, ele atendeu a minha oração, que era casar com o meu primeiro namorado, até dar o carro dos sonhos. É como que era? Qual que era as condições que o seu carro tinha que ter? Você não abriria a mão do carro ser o quê? Automático, com teto solar. E ele era preto, era prata, e depois a gente se apaixonou pelo preto. Tanto que aonde a gente ia tinha esse carro. A gente tava na motinha, debaixo da chuva, do sereno. Passava o carro. O carro parava do nosso lado e eu falava: amor, olha o nosso bebê aí. Aí a gente olhava e falava: tá chegando, tá chegando. É. E agora a gente tá trabalhando dentro da gente que quer mudar e o carro tá perseguindo. Eu falei: olha que a gente já viveu isso. Prepara que a gente já viveu isso. Aí ele fica... ele falou assim: amor, depois que você me falou desse carro, ele tá me seguindo. Eu falei: a gente já Eu vi 4 viveu. desses já. É incrível. Não, A gente Só já você viveu falar. isso. É que assim, ela fala assim que a gente via, né? A gente via, então, tipo, Eu vi essa semana. muitas vezes eu abri a janela da minha casa assim, Tava tava funcionando lá. o nosso carro. É porque assim, quem escolheu o nosso carro hoje, ele não dá muitos créditos pra mim. Não, foi a Mas Milena. foi eu. Porque o meu sonho sempre foi uma moto alta, né? De alta cilindrada. É, Mas mas aí a gente aí... conversando, ela conseguiu, né? Que manejar. Eu consegui? Conseguiu, né? Porque ela falava: a gente já tomou bastante chuva, e quando chover. Uma mulher sempre com aquele jeitinho, né? Consegue. Consegue, né? Mas e eu escolhi esse carro e eu me apaixonei por esse carro. E aí eu falei: olha como ele é lindo, combina tanto com você. Não deixa de ser mentira, né? Porque um homem lindo Deixa desse... de ser verdade. Manipulou para um bom lado, né? Por modo, claro. Então, Concordância geral. Concordância geral. Não, e depois que ela falou, eu me apaixonei também. É claro. Depois que ela falou, eu comecei a olhar com outros olhos. Vocês são diante de Deus. Participem É, do e muito relógio das importante- 6 da manhã. Relógio não, propósito das muito 6 da manhã. importante. Vocês vão ver amanhã o apóstolo ministrando Muito isso. importante, além de andar em concordância no casamento, a parte do dízimo, a segunda parte é não existir 2 carteiras dentro de casa. Isso é um dos Isso é. piores Nunca erros. existiu e não... Isso é um dos piores erros que as pessoas cometem, né? Eu sempre comentei com a Milena: nossa, eu conheço pessoas que a mulher empresta dinheiro pro homem Pro assim, marido. e se não pagar, ele E cobra. não são pessoas Você nunca distantes viu da isso gente. dentro de casa. Sim, é que assim, tudo que eu não vi dentro da minha casa eu acho uó na rua, né? Eu acho uma coisa assim, meu pai não faz isso com a minha mãe, não. Então pra mim é diferente. Pra mim é errado, né? Mas isso que minha mãe sempre me ensinou, da carteira, eu sempre achei isso também. Desde quando eu aprendi e soube analisar e discernir que era o certo, não existe 2 carteiras dentro de casa. E você que faz isso dá tempo de mudar. Dá. Sim. E Porque vai ser uma casa grande dividida transformação. não prospera. A gente, E- em todos os momentos da nossa vida, a gente nunca teve Nunca isso. teve. Meu dinheiro, seu dinheiro, eu ganho mais.
Teve um tempo que a menina ficou desempregada, eu supri com 2 empregos, mas em momento nenhum eu jogava na cara dela que eu trabalhava em 2 empregos e ela não tinha dinheiro. Eu sempre fui o administrador. Foi? Era o Julius. Eu sempre fui o administrador. No entanto, nunca existiu um sorteio. Então, Isso é incrível também, o sacerdote da casa ser o administrador. Isso é muito incrível. Só que precisa andar nessa concordância, porque Sim. tem muitos homens que têm esse dom de administrar, mas humilha. sim. Então ele perde totalmente a A autoridade e perde totalmente a bênção dentro de casa. Por quê? Porque humilha porque está administrando. Humilha porque ganha mais. Humilha por vários sentidos. Então é aquilo, né? Não sabe tratar a esposa, a oração é interrompida. Então não adianta de jeito nenhum você ter dom de administrar e arrebentar com o seu casamento por causa disso. Não adianta. Sim, verdade. Né? Administra também, nunca nem tentei arriscar. Tá ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma por coisa isso. também, assim, pros casais, né? E também pra quem espera o prometido, né? Que eu acho que tem o desejo dentro do seu coração de ser o melhor amigo, sabe? De ser amigo mesmo, antes de ter a atração de homem e mulher. Amigo, a gente vive 24 horas do dia junto e a gente não cala a boca 1 minuto. Nem tomar banho, toma separado. E olha, E a gente, olha, a pandemia a gente viu muitos casais aí tendo problema. e a gente Porque conversa. ficava junto, né? E a gente glória a conversa Deus. o tempo Desde a todo. pizzaria a gente vem mantendo essa linha A de pizzaria. trabalhar juntos. A pizzaria E eu- uniu muito. E graças a Deus a gente sempre foi pessoas muito maduras, sempre, ainda mais com ciúmes, né? Porque eu acho que a partir do momento que você tem confiança, não precisa ter ciúmes. É claro que um ciúme pouco é sadio, né? Um ciúme pouco ele é bem sadio. Mas eu acho assim, se Deus uniu, o homem não separa. Então, se você me ama, você não me trai. Então, não tem para que eu interferir ciúme no meio. Então, assim, a gente sempre deu muito certo, ó, porque muitas empresas têm existência, né? Ah, mas é casal. né? E E se já algum é a funcionário. segunda que vocês Sim. trabalham juntos. Então, e eu quero manter essa Registrado em tradição, carteira. né? Essa tradição. Porque assim, pô, a gente pode ir pro serviço junto, a gente vai ser junto, né? Não tem aquele negócio de ficar devendo, né? Pagar, né? Ficar dando satisfação. Tô indo pro serviço, ou tô voltando, não. Você tá vendo tudo que eu O tô compromisso fazendo. da empresa tá sempre os Sim. dois, né? Sempre os dois. Evento. E fora isso, é um ajudar o outro na dificuldade do outro, né? Mas todos Isso os é- colegas que nós temos que são casais, eles olham pra gente e falam assim, eu não sei como vocês conseguem. Eu não sei como vocês conseguem ficar Mas tão é tradição, perto, tão sim, perto. É tradição E a porque parte- eu e o seu pai trabalhavam juntos. E a parte que eu falo de não ter ciúme, a Milena teve um tempo que ela falava assim, eu acho que você não me ama, porque você não sente ciúme de mim. Aí eu falava pra ela, eu confio em você, não tenho ciúme, eu confio em você. Entendeu? Eu sei que pode acontecer o que for, mas quando eu chegar em casa é a gente que tá junto. Entendeu? Porque na rua os outros cobiçam a sua mulher, mas enquanto ele tem vontade, eu realizo. Nossa, tá bom, gente, eu prefiro criar acabou, a gente vai passar administração pra casais. Falta 10 minutos ainda, cuidado. Vocês Você tem tudo pra fazer um programa de casais. Agora ganhou, hein, Nailon? Ensinar os macetes. vocês que têm um ciúme descontrolado da sua mulher, Tem alguma coisa de errado. O Marcos sempre fala isso. isso aí não é de Ele Deus, sempre não. olha pra mim e fala assim, olha, quem muito cobra, É, alguma sempre- coisa deve. alguma coisa deve, né? Porque não tem por que eu ter muito ciúme. Ela fala que me ama, ela prova que me ama, então ela não precisa me provar o contrário. E Então. sem contar que o amor, ele é leve, né? Ele não é aquela coisa Sim. que sufoca, Bom, que né? machuca. Amor é só sentimento, é só sentir, né? Não tem nada que é um fardo pesado dentro do amor. Oh, meu Deus. Entendeu? Tudo resiste, tudo Tudo supera, É, tudo crê. tudo Então, cresce. a parte que Foi o minha mãe, casamento a de parte que minha mãe vocês. sempre, a parte que minha mãe sempre me ensinou, minha mãe e meu pai sempre frisou muito isso pra mim. A partir do momento que acabou o respeito, aí dessa parte pra frente acabou o amor. Então a gente, eu amo mais a amizade que eu tenho com a Milena do que o próprio casamento, porque a gente é como se fosse irmãos e não se separa. Entendeu? Eu não vou chegar pro Dá pra meu irmão, explicar. pro meu irmão e falar assim, a partir de hoje você não é mais meu irmão. Meu irmão, né? O Lucas, meu irmão de sangue. Então, tipo, não tem como a menina chegar pra mim ou chegar pra ela e falar assim, se separa, porque até ao ponto que a gente se separou no nosso namoro, Foi terrível. foi obra de Deus.
Não, mas foi terrível, mas foi foi obra de obra de Deus. Deus. Então, tipo assim, a gente sempre teve interligados, né? Sim. Não, e A gente hoje. nunca perdeu E a gente contato. conhece um olhar de um do outro. Sim. Ah, É assim, São- quero ir embora, peraí que eu vou são falar com ele são via 8 anos. olhar. São 8 Vamos embora. Aí eu já entendi. Ele já entende. Ou então. Isso, amizade, companheirismo e essa parte, Fidelidade, né? Fidelidade, amor. É aquilo, né? É igual o Pai, Filho e Espírito Santo. Sem o outro não funciona. Então você tem que ter tudo isso alinhado. Não, e é incrível como o que falta em você tem em mim, o que falta em mim tem em você. É isso desde as pequenas coisas, até nos afazeres de casa, até conquistar as coisas. Sim, eu não fui o Janiquine que ela pediu a Deus, mas eu tô tentando. Melhor. Melhor. Mas é isso aí, gente. Prefiro crer ficar por aqui. Um grande beijo. Agora vai ser a melhor parte. Agora é a melhor parte. Ele tá falando, mas ele não quer que acabe, entendeu? Ele acha que vai acabar a pilha, não é a pilha isso aí. É, pastor. Agora é a Esse melhor parte, parte. esse- Esqueci do quê? Essa pergunta aí, você vai fazer. Você é pastor, querida. Não vou fazer mais perguntas. Agora é o que Ela não todo pode falar que convidado tá faz, acabando. né, Grão? Ah, verdade. Ora pelo povo. Caramba. Eu tô falando sério. Vamos, ué. Tá bom. Os dois vamos, ó. É isso Em aí. nome de Jesus. Igual a oração da comida, tá bom, gente? Não, mas é isso aí. Eu tenho o meu jeito extrovertido, meu jeito brincalhão, mas é só um jeito de eu saber levar as coisas. Claro, tudo no seu tempo, né? A gente tem que ter seriedade a partir de alguns assuntos e também pode ser extrovertido para outros, né? Porque a vida não é um morango, mas a gente faz ela doce. Ai, meu Deus do céu, Vamos lá, que coisa vamos lá, linda. vou orar, mas eu quero agradecer a Deus porque, independente de qualquer coisa, Ele sempre nos supriu, Ele sempre nos colocou em honra, e por mais que sua vida esteja tendo uma turbulência no momento de hoje, não se apega nisso não. Se apega nisso não, porque Deus faz os dias ruins ser necessários para que venham dias bons. Entendeu? E quando a gente acha que o estreito tá cada vez se estreitando mais, é porque a nossa bênção está próxima. E vai ser grande. Vai ser grande. Em nome de Porque, Jesus. glória a Deus, toda vez que eu pedi a Deus as coisas que eu tinha pedido no passado, Ele sempre fez cada vez muito mais. Então, vamos só alegrar nosso coração, voltar nosso coração para Deus, parar de olhar um pouco para o homem, porque o homem é falho. O homem, infelizmente, ele é racional, mas muitas vezes ele é irracional. E a gente olha muito pro homem com nossos olhos carnais, né? Mas vamos esquecer isso aí, porque Deus tem o melhor para nossa vida. Porque Deus sempre prepara o novo para nós. Em nome de Amém. Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, por esse momento de hoje. Eu quero agradecer porque o Senhor permitiu de eu estar aqui contando minha história da minha esposa, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero que essa palavra que eu preferi contra a favor das pessoas, meu Pai, tenha ajudado muitas pessoas. Que muitas pessoas se espelhem nos meus milagres, nas minhas bênçãos que eu recebi do Senhor, meu Pai. Para que o Senhor abençoe eles também, Senhor. Eu sei que tem gente esperando, meu Pai. Coisas que às vezes até tenha desanimado, Deus, mas eu sei que o Senhor é o Senhor dos Senhores. E eu sei que o Senhor não esqueceu disso que a pessoa pede, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada vida que está aqui conosco, cada vida que está assistindo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. E o Senhor sabe a vontade do coração de cada um, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a vida. Não deixa faltar, Senhor, nada dentro da casa e nem nada espiritualmente, Senhor. Em nome de Jesus, capacita cada um que está aqui conosco, Pai. Faça crescer, Senhor, espiritualmente, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa faltar nada, Deus. Te louvamos e te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Deus. Em nome de Jesus, abre nossos olhos a favor das pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, instrua nós, meu Pai, da melhor forma, para que nós sejamos sempre pessoas melhores, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça resplandecer a sua vontade na nossa vida, que a gente pare de ser um pouco, Senhor, uma pessoa que sempre é desobediente, Senhor. Em nome de Jesus, instrua a gente, Senhor, a sempre servir sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero te agradecer por esse dia, Senhor, por essa experiência que o Senhor me deu no dia de hoje. Eu sei que eu pedi para o Senhor me usar, Senhor, e obrigado porque o Senhor me fez uma pessoa que foi usada, Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que está conosco, Pai.
Em nome de Jesus, para um dia, uma semana de vitória, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Faça muito mais do que tenham pedido, pensado ou imaginado, Senhor, porque só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Quero falar uma Deus. coisa. Eu quero falar uma coisa. Quero falar uma coisa que eu não sei, obviamente, né, quem é. Mas o Senhor tá me incomodando que tem uma pessoa que ela fala assim, acontece com todo mundo, menos comigo. E ela fala assim, ela aponta, ela fala o nome de pessoas. E ela fala com Deus isso. Olha, acontece com fulano, acontece com ciclano. E eu quero te falar que eu fiz isso. E quando eu parei de fazer isso, Deus fez comigo. Então Ele tá falando pra você, olha pra mim. Para de olhar pros outros. Olha pra mim, porque eu vou fazer, eu vou te honrar. Amém? Então eu espero que a nossa vida e o nosso testemunho tem muita coisa ainda. Eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidades de estar aqui novamente e de trazer, em nome de Jesus, uma palavra para vocês. Mas eu espero que de alguma forma a nossa história tenha alcançado vocês. Tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. Ai, Senhor. Nós queremos louvar e agradecer a Deus, né? Porque no dia da restituição, a tua família está sendo marcada. É como se o Senhor falasse assim para você: ouve, olha teus filhos, né? Não foi em vão nenhuma oração, não é em vão nenhum jejum, nenhuma campanha, não é em vão, né? Vocês sabem que eu conto 1000 testemunhos meus com o Marcos, das minhas experiências. O propósito da família nasceu por causa do Marcos, né? O propósito dos Salmos nasceu por causa do Marcos, né? Então, ele é o meu milagre, né? O Senhor fala, o seu primogênito é o Lucas, né? Mas o meu primogênito para você na terra de milagres, assim, que está vivendo tudo aquilo que eu busquei um dia no altar, é o Marcos, né? Então eu falo, filho, você é meu primogênito dos milagres. Quando o Lucas sentar aqui também, não prefiro crer para contar, vai ser coisas assim extraordinárias. Eu quero que fique assim registrado, porque eu sei que Deus vai fazer. O Senhor, quando eu estou quase acabando minhas forças, lá vem e faz um milagre assim. Aí eu passo um tempo com o Lucas, aí daqui a pouco, meu Deus, parecia que eu estava chegando. Aí daqui a pouco, não, mas não é dessa vez. Aí a última vez eu falei assim, o Senhor está brincando comigo. O Senhor falou, eu não brinco, eu não erro. Continua crendo, prefira crer. Prefira crer, confia. O Senhor vai fazer. Nenhuma das orações que eu fiz pelos meus filhos foram em vão. E o propósito da família que nasceu por causa dele, hoje já libertou muitos filhos e muitas famílias. Então ele é um milagre vivo, né? É óbvio que é um pastor nato, ele e a Milena. Então tá aí. Né? Hoje nós vamos descobrir que até o namoro deles foi virtual. Ai, Hebrão é fogo, né? Oh, meu Deus! Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família. E amanhã, às 7 horas da manhã, alimento diário às nações. Bora, bora. Às 6 horas da manhã, propósito da família. Ao meio-dia, propósito da família. Às 18 horas, encerramento com o Bispo Marcelo. Em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. E domingo, nós teremos o nosso culto às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Pela Rádio Hebron, pela TV Hebron. Oi? O que nós temos sábado? Louvorzão. Esqueci de sábado. Eu estou tão focada no domingo que eu esqueci do sábado. E domingo após o culto começa Missões. Missões 2021. Minas, rumo Salvador, em nome de Jesus. E Salvador, quem assistiu o programa de hoje de manhã sabe o que está esperando, né?
Salvador, tem muita coisa esperando a gente, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Aí vocês que vão terminar, não sou eu, né? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, sua terra prometida, a igreja que te ama e e te te faz faz feliz feliz todos os dias. Agora fala de que jeito? Em Em aliança com Deus, em nome de Jesus. Grande beijo. Tchau, tchau.